A história começou com o protagonista tendo um dom excepcional com a espada. Não havia nada que não pudesse aprender ou que escapasse de sua lâmina. Ele treinou tanto que suas mãos ficaram manchadas de sangue. Após largar a escola, passou 20 anos aperfeiçoando sua técnica com faca, tanto que se tornou o melhor espadachim do país. Num restaurante da cidade, garçons gritavam que a mesa 3 queria omakase série A. A equipe recebia novos clientes. Os clientes admiravam a aparência deliciosa da comida. Gritavam que o chefe era excelente com a faca. A equipe se despedia dos clientes que saíam. De repente, ouviu-se um som estranho e rítmico vindo da cozinha. Todos procuravam a fonte do barulho irritante, olhando ao redor. Nesse momento, Kim estava cortando peixe com sua faca. Ele estava lá parado, fones no ouvido, totalmente focado no trampo. Um dos funcionários chamou ele de chefe e pediu desculpas, mas o celular não parava de tocar. Ele tirou o fone e percebeu que estavam chamando ele. Achou que tinha botado no silencioso. Pegou o celular e viu notificações de um jogo antigo. O protetor sagrado dizia que ele era herói, e a invasão do exército demoníaco na academia não acabou. Pensou, ué, não tinha apagado esse jogo? Será que o jogo bugou? Um garçom chegou e avisou que tinha uma visita. Com cara de cansado, mandou dizer que não tava. Nessa hora, guardou o celular no bolso que continuava apitando. O garçom falou pro visitante, sem jeito, que ele estava ocupado e era melhor remarcar. O chefe entrou na cozinha e disse que nada disso, que parassem de mentir pra ele. O protagonista o encarou. O chefe entrou com guardas, cumprimentou o líder, escondendo um sorriso. Disse que era hora de responder a pergunta. Veio para ouvir a resposta. Deu-lhe tempo suficiente para pensar. Kim o olhou e permaneceu em silêncio. Disse que não era difícil para quem empunhava uma espada diariamente. Percebeu também que era frio demais. Ordenou aos guardas que mostrassem a mala. O chefe disse que o cliente devia primeiro provar sua sinceridade. Tentaria não decepcioná-lo. Uma mala cheia de notas abriu-se diante do protagonista. O chefe sorriu. Mais 300 milhões, se fizer tudo perfeitamente. Kim lançou um peixe, cortando-o no ar com sua faca afiada. Assustou-se, percebendo que seu interlocutor estava irritado. Disse que era uma cozinha, sem lugar para sujeira como ele. Ele pediu que saísse imediatamente. O chefe, furioso, gritou que ele era uma espada sagrada. Como esperado, não é alguém que só corta peixe, que ele prove. O protagonista pegou a faca e eles viram como ameaça. Depois, o chefe se afastou rindo, olhou para trás e disse que não pararia por aí. Voltaria em breve. Mandou os guardas saírem logo dali. Um chefe ficou perto do chefe, em silêncio constrangedor. Depois, Kim fumava com o chefe atrás do prédio. O chefe disse que o preço final era 300 milhões de won. Se fosse ele, aceitaria o acordo. Por que recusou? O homem acendeu um cigarro e disse que só cortou peixes. O que sabe sobre assassinato? O chefe perguntou se usava a fama de espadachim. Vai mesmo cortar a garganta de alguém? Podia assustar, pegar dinheiro, comprar casa e abrir loja. Também precisava viver como gente. O protagonista disse que recusaria mesmo bilhões. Sorriu e perguntou que notificação era aquela. Estava namorando? Pegou o celular e perguntou se estava namorando. Era só um jogo. Perguntou se ainda estava jogando. Proteção sagrada. Ou algo do tipo. Ele disse que sim, mas já tinha parado de tocar. Nesse momento, a gerência chegou ao estabelecimento. Gritaram. Por que a cozinha está uma bagunça? Para onde foram sem limpar nada? O cozinheiro entrou em pânico e perguntou se a chefia estava lá. Então saiu para não irritá-los mais. Kim continuou fumando em silêncio. Pensou, quando jovem, sua família faliu e ele começou a trabalhar. Viver como gente. Parecia obcecado demais em ganhar dinheiro. Tirou o celular do bolso e pensou, por que não para de tocar? Tá ficando irritante. Será que reinstalou bêbado? Acha que precisa desinstalar de novo. Pensou, esses caras invadem o reino faz anos. Tocou na notificação e viu que não queria fazer aquilo. O celular brilhou e um som começou a sair dele. Ele disse com raiva que tocou ali. Uma mensagem surgiu na tela pedindo que tocasse novamente. Pensou que, após tanto tempo, ainda mantinham a trilha antiga. Olhou de perto e notou que as personagens femininas eram lindas. Nesse momento, seu celular travou muito. Ele não entendeu nada. A tela do celular brilhou intensamente, deixando-o em choque total. Minutos depois, o chefe voltou à rua dizendo que o chefe o chamava. Não viu o chefe, só o celular brilhante estava em seu lugar. Entrou em pânico e perguntou, para onde foi? Por que deixou o celular? O chefe gritou do quarto. A cozinha não sabia onde ele estava. O cozinheiro brincou. Foi cagar. O chefe mandou apressá-lo. O cozinheiro saiu e o celular ficou no chão. Havia estática na tela e uma mensagem. Transferência 100% concluída. Há um tempo, Kim achou que não tinha muito a dizer. Este jogo é um modelo de doação com busca automática padrão. Um jogo comum que dispensa explicações. Por que ele baixou esse jogo? Claro, tudo por causa do design das personagens femininas. Absorto no jogo, gastou uma fortuna, passou por ciclos e nem é jogável. Nem é um NPC, um personagem de paradeiro desconhecido. Um personagem secundário. Ah, ele possuiu esse personagem. Seu nome lá é
Kankama. Na entrada do vagão, foi empurrado por uma garota que saía. Surpreso, pensou que era uma menina. Ele entende o que pensou, mas não é bem assim. Envergonhado, perguntou se ela estava bem. Ela virou-se e pediu desculpa. Ele pensou que, felizmente, a proteção divina de M agia na Coreia. Entrou no vagão e segurou-se. Ele achou que tinham usado tudo. Nomes, locais, arranjo. O alto-falante anunciou: próxima estação, Mapo. Olhou ao redor e notou pequenas diferenças, mas no geral tudo parecia igual. Assim, conseguiu se adaptar rapidamente. Passou pela catraca, que indicava ser um passe de adolescente. Pensou que vivia ali há um ano, confuso se era jogo ou realidade. Tinha uma vida que não existia no mundo real até aquele dia. O protagonista chegou em casa e disse que voltou. Seu pai falou que ele finalmente chegara. A mãe gritou que ele era o orgulho deles, o grande mestre da espada. Ela pediu que ele esperasse. Segurava uma carta dizendo que o filho foi aceito na academia para 2034. Precisavam ir a eventos e coletar itens necessários. Ele devia levar sua arma e os suprimentos da academia. Kama perguntou se podiam guardar aquilo. O pai gritou: do que ele tá falando? Ele tá orgulhoso e vai mostrar isso sempre. A mãe gritou que criaram bem o filho. Ele gritou feliz para a esposa: nosso filho já tá na cerimônia amanhã. Ela perguntou se ele pegou tudo para a cerimônia. Ele ficou sem jeito e disse que ia conferir. Eles concordaram e continuaram gritando de alegria. Ele pensou: tudo era assim. Seu sonho de vida tranquila acabou. Sentou na mesa de trabalho, onde estava o papel. Disse que o evento era amanhã. Eles estavam felizes. Não dava para recusar. Perguntou várias vezes se não podia ir, mas ninguém ligou. Olhou para a foto e disse que estava muito cansado. Depois pensou: que safado, como entrou nessa escola boa? A situação rolou mais ou menos assim. Lembrou quando os pais disseram que seu poder divino se manifestou no ano passado e ele passou no exame de admissão. Será que ele realmente esqueceu? Ele ficou muito surpreso na época. Pensou que antes de dominar esse personagem, seu poder divino se manifestou e ele passou no exame da Academia Joaquim. Olhou bem para o papel e disse que é ele, um gênio. Ele é terrível. Ele achava que poder divino era uma habilidade especial que as pessoas podiam usar. É meio parecido com as habilidades num jogo. Porém, nem todo mundo tem habilidades especiais. O poder divino é determinado geneticamente. Conforme a presença ou ausência do poder divino, a sociedade se divide em três: nobreza, classe média, pobres. A Academia Joaquim é uma instituição criada para manter o poder da classe elite estabelecida. Embora criada para formar heróis, a academia virou uma escola para a elite. Um sistema especial de admissão foi criado para famílias não heróicas, comitês especiais de admissão, e ele foi aceito como aluno especial. Mas por que precisamos de heróis? É simples. Culpa é do rei demônio. Ele repetiu que isso não é a realidade. Uma organização que treina heróis para a guerra? Isso é um exército? Provavelmente não. Mas se ele lutasse de novo, sentiria isso. Ele se inclinou e perguntou: poder divino? Uma janela surgiu. Seu poder divino era indolor, reduzindo a dor. Duração de 30 segundos. Recarga de 12 horas. Assustado, disse que não se acostuma com a janela de status. E que habilidade esse personagem recebeu? Um terrível poder divino, indolor. Pensou: como passar com essa porcaria? Cada vez que olhava, queria socar a parede. Praguejou por 30 segundos, esperar 12 horas. Viu algo e disse ter recebido poder divino ao possuir este corpo. Bênção do Deus da espada. Nova janela. A habilidade permite cortes extras ao atacar inimigo. Duração infinita, sem recarga. Ativa com espada menor que 30 centímetros de comprimento e poucos mm de largura. Olhou e disse: a bênção de um Deus com meu nome. Estão brincando comigo? Afinal, seu nome traduz-se como demônio de sangue. Pensou nunca ter visto esse poder divino no jogo. Nome bem pensado contrasta com efeitos simples demais. Cortes adicionais ao causar dano. Absurdo mencionar algo tão óbvio do poder divino. Mais absurda era a condição. Espada de 30 centímetros, ou menos de 5 centímetros de largura. Era exatamente o tamanho de uma faca de sashimi. Seria uma dica de que teria que fazer sashimi lá também? Decepcionado com sua habilidade, disse que nem sabia. Depois, pensou que a vida nem sempre é como queremos. Ele ainda estava na cadeira, meio reclinado, e perguntou se trouxe tudo. Tinha esquecido o equipamento. Isso era certo. Pensou que, agora que refletia, as armas do seu personagem, até as armas de rank e mais baixo, custam dezenas de milhões. Um rank C médio custaria centenas de milhões. Itens de rank A e Igsu eram verdadeiros tesouros. O protagonista refletiu e disse que só o treino já era caro demais. Não queria gastar com algo que estava sendo forçado a fazer. A carta dizia que precisava de equipamento. Sem nada faria má impressão. Disse que deveria ir até Dainil, uma grande rede de lojas. Lembrou do primeiro mestre que usava uma faca de sashimi de 100 milhões de won. Falou confiante que de repente
pensou naquele velho. Ele pensou que um mestre de verdade jamais culparia sua ferramenta. Após um tempo, o protagonista se viu diante de um veterano. O veterano disse que deveria deixar os calouros virem até ele. Kama expôs sua arma e a olhou com ar de dúvida. O veterano perguntou: "Isso é mesmo a arma dele?" Ele concordou e aguardou a decisão do veterano. Os dois ficaram ali em silêncio. Kama lembrou que na cerimônia de entrada há inspeção de equipamento. Todo ano, os veteranos aprontam algumas peças. Eles devem ser colocados na linha desde o início. O aluno bateu na mesa e gritou: "A academia é piada pra você? Achou aceitável usar faca de cozinha no exame de admissão?" O protagonista o olhou com nojo e disse que era sua arma. Primeiro ficou calado, mas depois gritou com raiva. Decidiu acalmá-lo, dizendo ser um aluno especial de família comum. A mensalidade já era um fardo enorme para os pais dele. Como pedir uma arma cara também? O aluno achou que seu distintivo o tornava especial. Mensalidades eram um peso para famílias de classe média. Ficou chocado com o preconceito de alguém que devia promover igualdade na educação. Então conseguiu um desconto de 30%. Kama disse, irritado, que humilhar armas era coisa de amador. Um mestre de verdade nunca culparia sua ferramenta. Isso não é algo que um jovem deva dizer. Parece que ele já é expert em algumas áreas. Como ele é eloquente. Que espírito indomável. Caramba, isso é incrível. Um veterano disse que o instrutor errou. A arma de Kama foi aprovada. O protagonista guardou a arma e agradeceu a todos. Os outros cadetes começaram a discutir isso. Uma cadete perguntou com desdém: "Uma aluna com passe especial?" Outro cadete indagou como alguém como ele chegou ali. Um terceiro comentou que havia um cheiro estranho no ar. O veterano, furioso, mandou os novatos calarem a boca já. Assim que a avaliação acabar, devem se levantar e sair dali. Kama saiu no meio da confusão com cara de constrangido. O veterano gritou que podia ser doce ou fazê-lo sofrer. Entenderam isso? O protagonista pensou: claro, obrigado pelo meu TPT. Depois, sentado num banco, disse precisar de uma pausa. Esperava algo assim, mas ainda se sentia desconfortável. Seu equipamento foi checado e ele sobreviveu à cerimônia. Só faltava o exame de colocação. Claro, ele estava exausto. Esfregou o rosto e disse que tinha conseguido entrar. Pensou que passaria os próximos 3 anos nesta escola. Era a escola de treinamento de heróis, a Academia Joaquim. Disse que a imaginava um pouco diferente. Era meio exagerado, mas parecia uma cidadezinha. Ficou impressionado. Relaxou no banco, pensando na escola para a elite. Ao lembrar da época em que largou o colégio por causa da família, tudo parecia surreal. O alto-falante anunciou que o vestibular estava prestes a começar. Pediam aos alunos que se reunissem no salão de treinamento há 1 hora. Remexeu a bolsa e perguntou: "Já estão nos reunindo?" A cerimônia de entrada acabou, mas o exame era mais importante. Pegou a faca e disse: "Um exame é um exame, tenho que passar por isso." Pensou que, vendo assim, não usava uma faca desde que chegara ali. Não havia necessidade. Lembrou das palavras do mestre. Não devia largar a faca nem por um dia. Mesmo à noite, ao dormir, devia mantê-la na mão. Pensou que parecia ter adquirido outro de seus hábitos. Segurou a faca e disse: "Por 20 anos não larguei a faca." Suas habilidades teriam ficado enferrujadas em 1 ano. Ele examinou sua arma, desembrulhou-a e disse que a faca era melhor do que esperava. Agora ele precisa ver se consegue cortar 1 ou 2 folhas. Após desembalar a arma, uma janela do sistema surgiu à sua frente. Sua arma atende às condições de ativação. A bênção do deus da espada é ativada. A espada começou a brilhar com energia mágica. Surgiu outra janela sobre o perigo do seu baixo nível de aptidão física. O nível da sua arma é muito baixo. Ele deve usar supressão para iniciar a sincronização com o usuário. Sentiu uma dor intensa e pensou. Só puxou a faca e a bênção foi ativada. Uma janela do sistema informou que a sincronização foi concluída. Que a bênção dos deuses esteja com ele. Ele pegou a faca com a outra mão, sem entender por que sentia tanta dor. Gritou de dor que se isso não acabasse agora, ele simplesmente morreria. Nesse instante, o mundo rachou. Ele ficou suspenso no ar, rodeado por fragmentos e relâmpagos da faca. Ele observou tudo isso e simplesmente praguejou. O protagonista decidiu soltar a faca e perguntou o que estava acontecendo com ele. A faca caiu no chão daquele espaço e todos os fragmentos do mundo se fundiram novamente. Ele pensou: voltou ao normal? Quando largou a faca, tudo voltou ao normal. Ele agarrou a cabeça com uma dor intensa e gritou que seu corpo doía demais. Ele achou que entendia a parte em que o poder divino foi ativado. Mas será que o mundo desmoronando assim tem relação com a bênção do deus da espada? E essa reação causa dor demais. O poder divino contra a dor só lida com dores musculares leves. Olhou para a mão trêmula e pensou: se for sempre assim, não poderei usá-lo. O alto-falante anunciou que os alunos deviam se reunir já na sala de treinamento. O protagonista olhou em silêncio para sua faca caída no chão. Irritado, perguntou: "O que é isso? Devo pegá-la?" Não pode deixar a faca de sashimi assim, mas talvez possa. É a primeira vez que dói tanto. Com mãos trêmulas, alcançou a arma e perguntou: "Vou ficar bem, né?" Pegou a arma de novo e gritou de dor em alto e bom som. As pessoas por perto provavelmente acharam que ele tinha enlouquecido. Ele começou a xingar e praguejar bem alto. Pouco depois, na sala de treinamento, todos os alunos desta e da outra academia se reuniram lá. Havia muitos professores conversando em pequenos grupos. Também estavam lá pais dos alunos, tendo conversas interessantes. Um dos
dos pais disse que queria saber quanto custava a matrícula dos filhos. De repente, notou que Kling Siegfried von Nibelung, herói das 7 estrelas, estava sentado ali perto. Virou-se para ele e disse que tinha vindo de longe. Alguém gritou que era descendente de Aaron Nibelung, aluno do fundador da academia. Valor Joaquim. Siegfried ficou calado, olhando severamente para todo. Um dos pais disse, sem jeito, que ele era o mais forte. Outro riu, constrangido, e perguntou se deviam voltar aos seus lugares. Ele concordou, gaguejando um pouco. Siegfried suspirou. E Sage Media Poison, heroína das 7 estrelas, aproximou-se. Ela comentou que fazia tempo que não se viam. Será que realmente se passaram 50 anos? Ele ficou tenso e a chamou pelo nome. Ela sentou-se numa cadeira ao lado dele e sorriu. Ele disse que o tempo passava, mas ela não parecia diretora da academia. Aparentemente, seus 70 anos não a mudaram muito. Ela perguntou se toda mulher queria ficar bela até morrer. Se ele pedisse, ela poderia fazê-lo parecer 10 anos mais jovem. Ele franziu a testa. Ela faria 70 amanhã e ainda não amadurecera. As pessoas devem valorizar o interior, não a aparência. Ela riu e flertou, dizendo que ele era antiquado, porque ele continuava igual a 50 anos atrás. Ele a chamou de velha bruxa. Ela sorriu. O velho teimoso havia mudado bastante. Ele até o convidara para lugares assim uma vez. Olharam para todos e um deles disse que odiava respirar o mesmo ar que esses bastardos egoístas. Siegfried refletiu. E Mídia perguntou, abraçando o joelho, se ele achava a neta dele bonita. Ele ficou calado, e ela disse que parecia que estava prestes a começar. Os alunos discutiam arrogantemente sobre todos que viam. Kama estava sozinho em algum lugar, olhando ao redor tristemente. Ele ficou chateado e perguntou se era o único com cabelo preto. Outro aluno provocou, perguntando se esse era o estrangeiro de cabelo preto que ouvira falar. O protagonista pensou que também era especial entre os nobres idiotas. Devia ser modesto? De repente, ao longe, notou um aluno que todos olhavam e admiravam. Olhou para ela e pensou, a neta do imperador da espada Abel von Nibelung, a protagonista do jogo, por quem gastou uma fortuna. Subespaço, o herói ancestral. Valor criou este espaço junto com a academia. É uma realidade separada deles. A dor é sentida totalmente, mas no subespaço, ninguém pode morrer de verdade. A realidade do subespaço não tem relação com a existência real. Não há interferência do mundo real, nem assassinatos são notados lá. Siegfried perguntou, um Battle Royale no subespaço? Mídia cruzou as mãos e disse, batalhas no subespaço são tradição, mas este ano será diferente. Dividirão em grupos de 10, classificados por ordem de sobrevivência. Siegfried disse sério, então é um jogo de sobrevivência. Mídia ergueu o dedo e sorriu. Ainda não há restrições para a batalha. Ele a olhou e perguntou, sem limites, os privilegiados têm vantagem? Ela o encarou e disse para nem tocar no assunto. Ela teve que fazer o maior sacrifício possível. Queira ou não, a academia é bancada pela nobreza. Ela passou por muito para implementar esse sistema. Ele, surpreso, disse, então é assim que é. Alguém na multidão gritou que ela era especial. Ele a olhou tímido. Muitos a admiravam ali. Ele achou que ela era incrivelmente bela. Sendo sincero, para ele era só personagem doido. Agora, ele lamentava os bobos tentando chegar nela, mas se não soubesse, talvez agisse igual. Sorte a dele que ainda jogava. Abel é jogador com a bênção milagrosa de Emi, e dito de outro modo, ela é parente do protagonista. Não à toa as belas sempre têm alguém do lado. Ele observou os caras que seguiam Abel. Pensou que alguém como ele não estava no nível deles. Virou-se, querendo evitar uma vida escolar agitada. Olhou para o livro e listou 3 princípios para o futuro. Ele precisava se formar sem problemas, ter um emprego comum e levar uma vida tranquila. O livro dizia que a posição mais desejada era herói, com um salário altíssimo. Ele pensou, será que escreveram mesmo herói? Era o mesmo tremor que quase mata. Só de tocar uma faca, o corpo já treme todo. Ele ainda se arrepiava só de pensar nisso. Fechou o livro e pensou que eles que salvassem o mundo. Ele buscaria um emprego mais tranquilo. O alto-falante no ar anunciou que o exame do 783º ano da Academia Joaquim ia começar. Agora explicariam as regras. O protagonista olhou para o alto-falante e pensou, está começando. O alto-falante anunciou que este ano, como já dito, haveria um Battle Royale. Entre 10 cadetes aleatórios agrupados, o primeiro lugar receberia a classe Estrela, e o segundo e terceiro, a classe Dragão. Do 8º ao 10º lugar, seriam atribuídos as classes normais. As tarefas da classe seriam baseadas nesses resultados. Os pontos seriam dados automaticamente, sem limite de tempo. Kama pensou que isso era igual ao jogo. Seu objetivo era a classe normal. Assim, não perderia tempo e terminaria tudo rápido. O alto-falante anunciou que o gerador de subespaço estava ativando
falando e o exame começava. Então, o dispositivo brilhou intensamente e os alunos começaram a ser teletransportados. O alto-falante desejou que as bênçãos dos heróis estivessem com eles. Kama olhou confiante e pensou que deveria evitar sacar sua faca. Após um tempo de prova, os alunos começaram a pousar, alguns tossindo e ofegante. O alto-falante anunciou que a avaliação do grupo 24 havia terminado. Rachel ficou em primeiro lugar e outro aluno em segundo. A avaliação do grupo 47 terminou. Saki Ryojo ficou em primeiro lugar e Serata em segundo. Media olhou para Siegfried e disse que estava pensando em algo. Ela clicou na janela do sistema e disse que sua neta tinha sangue de Shansung e Shogin, então não se preocupasse, os resultados seriam incríveis. Ele a olhou com raiva e disse que ela poderia azarar tudo assim. Ela apontou para uma linha na janela do sistema e pediu que ele olhasse rápido. 7 minutos e 14 segundos? Isso é incrivelmente rápido. Ela viu o cartão do aluno e perguntou se era resultado de uma arma Rank C. Ele disse que Abel queria uma avaliação honesta. Ela mandou ele escutar, já que ela era muito boa. Não bateu o recorde dele, mas ficou entre as 10 melhores da história da academia. Ele franziu a testa e disse que não era surpresa, considerando a linhagem Nibelungo dele. Depois, levantou-se e disse que o evento parecia estar acabando, então era hora de ir embora. Ela o olhou triste e perguntou se não queria ver o último grupo que faltava. Siegfried disse que não importava mais, já que eram provavelmente crias de porco. Ele foi para a saída e disse que se veriam na próxima vez. Ela endireitou-se e sorriu, dizendo que seria na próxima vida. De repente, uma sensação inesperada os atingiu. Todos ao redor começaram a olhar em volta. Media agarrou os braços da cadeira e gritou se Siegfried também sentiu. Ele gritou que era inacreditável. Ele achou que não havia lugar no prédio inteiro onde não se sentisse. Ficaram completamente chocados com isso. Depois, olharam para o portal que se abriu. O céu se partiu em pedaços e 2 alunos caíram no chão. Todos os estudantes olharam horrorizados para o céu. Um deles perguntou: eles caíram mesmo do espaço? O céu começou a cintilar. Siegfried observou atentamente, ficando furioso. Uma faca de sashimi caiu do céu e cravou no chão perto do rosto do aluno caído. A aluna pulou e gritou, mandando a equipe médica checar os cadetes recém-chegados. O rosto do protagonista refletia na lâmina da faca. Depois de um tempo, Kama pensou que o resultado era inevitável. Já estava predeterminado. Um aluno gritou com raiva que esse tolo era bom. O protagonista pensou, mesmo sem sorte, parece que fui para o esquadrão suicida. O protagonista viu os gêmeos malvados espancarem os alunos. Eles eram da família Rei de Ferro. Mao Jun, segurando um participante pelo cabelo, disse que ele era fraco demais. E Mao Shun, apertando a garganta de outro, perguntou: acabou? Deixe-o dizer adeus então. Kama pensou. Mesmo com talento, sua crueldade não tem limites. Furioso, pensou que esses tolos só brincavam por 30 minutos. Em posição defensiva, pensou: pareço tão fraco que nem mereço atenção. Shun olhou para seu oponente e perguntou: ele morreu? Aí ele jogou o cara no chão e falou, voltando, que estava até entediado assim. Depois, começou a dobrar os dedos de ferro e contar os oponentes derrotados. Olhou pro irmão, que estava sufocando o outro aluno com o pé, e perguntou quantos tinham no total. O aluno guinchou com as últimas forças que estava doendo muito, para ele parar. Shun ficou muito surpreso com algo. Jun olhou pro irmão e perguntou, parecia que tudo estava acabando, então por que tão aqui? Aí chutou a garganta do oponente, causando um amassado e uma pequena explosão. Shun disse como tudo o irritava. Falou que pegou 4. Jun apontou para frente e disse que deixou esse para ele. O irmão olhou para a garota na frente deles e disse que concordava com isso. O corpo da garota tremia muito, tinha medo no rosto dela. O protagonista cerrou os dentes e observou o que estava acontecendo. Ele pensou que era aquele que estava sentado quieto no canto. Ele ficou ainda mais irritado e achou que ela parecia estar entorpecida e sem vontade de lutar. Shun caminhou até a garota e disse, debochado, que seu irmão deveria apenas assistir. Ele cerrou o punho de ferro e disse, com um sorriso louco, que ela era seu tipo, mas estava mais interessado em ouvir o grito que escaparia daqueles lábios lindos. Ele queria muito saber. Jun riu e disse que, apesar de ser seu irmão mais novo, Shun era um pervertido. Shun lambeu os lábios e perguntou, então por onde devo começar a despedaçá-la? Kama chamou a atenção deles com um grito. Os irmãos olharam para ele surpreso. Ele gritou, mesmo no subespaço, por que iriam tão longe? Eles são psicopatas? Ele pensou ter encontrado uma aventura para seu traseiro. Shun perguntou, o que é isso? Outro rival. Jun disse ao irmão que o cara tinha um crachá com seu nome. Shun olhou pro distintivo e perguntou, ele é aluno especial? Que patético. Os irmãos se olharam e riram de Kama. Shun foi até ele e disse que ia resolver isso rápido. Seu irmão concordou. Jun cerrou o punho e falou de arrancar a língua para não insultá-los mais. Shun disse que entendia. O protagonista pensou, o que faço agora? Ativar a bênção da ausência de dor? Não, já torturam corpos há meia hora. 30 segundos sem dor não ajudariam. De repente, sua bolsa brilhou com a faca de sashimi. Pensou que pegar a faca ativaria a bênção. Lembrou da dor terrível ao ativar a bênção. Recordou a bênção do Deus espada em sua glória. Achou que devia ser normal, passar tudo em segurança.
segurança, mas nem meio-dia passou desde que aceitou isso. Os irmãos o olharam surpresos e Shun perguntou: "O que é isso?" Kama tirou uma faca brilhante de poder mágico da bolsa. Olharam em silêncio, depois riram e perguntaram: "Que piada é essa? Ele é um idiota." Chloe auditou. Cecília olhou confusa para a cena. Shun se preparou para atacar e gritou que, já que ousou abrir a boca, o machucaria ao máximo. Ele se impulsionou e gritou que primeiro esmagaria sua cabeça estúpida. O protagonista o olhou e pensou que não estava em posição de criticar agora. Ele só tinha 30 segundos. Pensou que poderia tentar resolver tudo. Ele deveria ser capaz de fazê-lo. Usou a bênção da indolor e assumiu postura de luta. Uma janela do sistema surgiu. Por 30 segundos, toda a dor seria suprimida pela bênção da indolor. A duração da habilidade é de 30 segundos. Tempo de recarga durará 12 horas. Ele pensou que era uma bênção. Outra janela surgiu. A bênção do Deus da Espada foi ativada. Pensou que a habilidade neutralizaria a dor da bênção do Deus da Espada. Shun balançou a mão de ferro e gritou: "Do que é capaz com esse palito patético? Tolo estúpido." Bulma pensou: se não atacasse, morreria com essa faca. Rangeu os dentes pensando: como tudo é difícil. Não era um peixe, mas uma pessoa que devia cortar. Por que gangsters nos filmes usam facas de sashimi? Lembrou de perguntar. Dá pra ferir gente, não só peixe? O mestre o chamou de tolo. Só nos filmes. Nem a segunda vinda mudaria isso, idiota. Lembrou. Atacar o inimigo traria mais cortes. Mirou na mão de ferro do oponente e atacou. Recordou o anúncio. Que os deuses os abençoem. Cortou a mão e gritou: morra, seu malvado. Olhou chocado para a mão cortada e caiu. A mão de ferro recém-cortada caiu à sua frente. O protagonista lembrou da conversa com o chefe. Então perguntou por que gangsters usam faca de sashimi. Antes que terminasse de falar, uma faca foi cravada na parede perto de sua cabeça. Assustado, ele balbuciou algo incompreensível, em total confusão. O chefe, sério, perguntou por que tanto interesse e mandou chamá-lo de mestre. Ele pensou que seu primeiro professor devia ter sido um bandido, e para sair, teve que cortar os próprios pulsos. Depois, abriu um restaurante de sashimi para usar suas habilidades com faca. Kama perguntou por que gangsters usam facas de sashimi nos filmes. Ele se perguntou se era assim na vida real também. O mestre limpou o queixo e disse que quem tem faca não faz tais perguntas. Que pensasse, cortar com faca comum faria uma bagunça enorme. Já a faca de sashimi é fina, permite trabalhar com precisão de joalheiro. O protagonista perguntou curioso, por que não fatiar? Não funcionaria com pessoas como funciona com peixes? Ele berrou com ele por fazer perguntas idiotas. Tudo porque o peixe estava na mesa. Se tivesse em pé, nenhum pedaço ele teria cortado. Começou a xingar feito louco. Disse, culpado, que nos mangás sempre via cortes perfeitos, não importa quantos. Talvez o chefe dele fosse só um incompetente. Bateu nele com força e gritou: que empregado chato, nem o deus das facas faria isso. Será que ele entendeu? Shun estava congelado no ar, olhando para o braço de ferro decepado. Os outros também estavam olhando. Shun agarrou o que sobrou do braço e começou a soltar palavrões. Berrou que o braço estava doendo pra caramba. Mandou ele ficar longe. Gritou e gemeu de dor. Caiu no chão, com lágrimas nos cantos dos olhos. Gritou que já tinha dito para não chegar perto. Pediu para alguém ajudar. Virou e correu do oponente. Então gritou por socorro. Jun olhou pro irmão, confuso. Shun esticava a mão para ele, berrando por ajuda. Esse moleque estava pirado. Chorava de medo e pânico. De repente, sentiu o rosto ser cortado pelo protagonista. Gritou que estava morrendo. Nem terminou de falar. Kama cortou metade da cabeça dele com a faca num golpe só. Jun olhou horrorizado, suor escorrendo pelo rosto. A parte superior da cabeça de Shun caiu aos seus pés. Ele gritou o nome do irmão em pânico. Chloe assistia aterrorizada. Jun se irritou e pensou que não devia entrar em pânico ainda. Isso era subespaço vazio. Ele fez isso só com uma faca. Shun não morreu de verdade. Mas o que deu nesse idiota? Algo lhe diz que é a primeira vez que ele esfaqueia alguém. Assumiu postura de luta e pensou: por que temer? O oponente só teve sorte. Mas ele tem certeza disso. Precisa tomar cuidado com essa faca. O erro de Shun foi provavelmente seu descuido. Pegou a mão de ferro e pensou: se é assim, usará o dobro da força. Colocou a segunda mão de ferro e gritou que a arma é melhor nas duas mãos. Sua bênção de proteção de resolução foi fortalecida. O poder de salto aumentou 200% e o poder de ataque espiritual também. Ele sorriu feito louco e gritou confiante para ativar as 3 bênçãos. É uma bênção rank A, coisa que pobre só sonha. Ele nem sabe onde achou essa faca. Mas mesmo com a arma rank C, dá para lidar com ele. Ele não é o Shun.
Kama tremia todo, contando os segundos para não perder a hora. Jun brandiu o punho de ferro e berrou. Por que tá parado? Mijou nas calças? Ainda tem tempo de ficar resmungando baixinho. Vai esmagar a cabeça dele agora mesmo. O protagonista continuava contando os segundos. Pensou, que diabos é isso? Depois, Jun tava caído sem vida, o corpo furado por várias facas. Kama segurava a faca com mãos trêmulas, contando os últimos segundos. Jun fechava os olhos, deitado em silêncio, coberto de sangue, e o oponente contou até 0. Surgiu uma janela do sistema. O efeito da bênção sem dor acabou. Depois, o protagonista gritou de dor e pensou no fantasma. Após um tempo, abriu os olhos e tentou entender onde estava. Então perguntou, isto é um hospital? Sentou-se na cama e, afastando o cobertor, contorceu-se de dor. Um homem entrou no quarto e olhou-o com surpresa. Virou-se e gritou, ajustando os óculos. O aluno acordou. Kama olhou os que entraram, pensando nunca ter visto esse rosto. Quem derrotou o comandante da 6ª Legião, o Lorde Demônio, há 50 anos, o segundo dos 7 heróis estelares, o mais forte, Siegfried. Media sorriu calorosa e perguntou acenando, está se sentindo bem? O protagonista pensou ser o diretor da academia e a sábia Media. Mas por que essas pessoas vieram até ele? Olhou-os confuso e tentou dizer algo. Siegfried perguntou, qual é o seu nome? Ele disse seu nome. Ele o examinou atentamente e disse que deviam ir direto ao assunto. O que ele fez lá? Kama ficou em silêncio, pensando que não parecia fantasia. Era mesmo ele. Olhou para a espada de Siegfried e achou ruim ter sido notado. Disse que, mesmo no subespaço, sentia que tinham ido longe demais, mas pensou ter usado força demais, então aceitaria qualquer punição. Trocaram olhares, e ela suspirou, dizendo que ele era um velho tolo. Como podia agir assim com aquele rapaz? Sentou na cama, abraçou-o, e disse para não ouvir esse velho. Contaria um segredo. Siegfried desobstruiu seus vasos sanguíneos. Não ouviu que as pessoas ficam mais teimosas com a idade? Sorriu timidamente, e disse que ele era muito fofo na verdade. Siegfried gritou indignado que pediu para ela não dizer isso. Encostou a cabeça no ombro de Calm. Que velho tolo envergonhado. Olhou os ombros do aluno e disse, só olhe para esses ombros. Ele ficou surpreso e pensou, por que fez isso? Agora entendia por que seu corpo estava tão leve, como uma pena molhada. Ela contou admirada que, enquanto inconsciente, viram um vídeo do ocorrido no subespaço. Gritou sobre como ele correu bravamente para salvar o pobre estudante. Ergueu as mãos e gritou que ele era o príncipe dos seus sonhos. Limpou a baba e disse que ele era aquele príncipe. Siegfried tossiu e tentou interrompê-la. Ela virou-se e gritou com raiva para ele parar de uma vez. Ele pediu que ela agisse de forma um pouco mais madura. Sorriu e disse que não prometia não aprender com suas ações no exame, mas para não se preocupar. Os gêmeos Mal não entraram na academia de forma totalmente honesta. Disseram que escreveriam sua própria carta de expulsão. Ela continuou a olhá-lo com olhos famintos. O protagonista virou-se pensativo. Então era assim. Ele se sentiu aliviado. Parece que não teria que lidar com eles na escola. Siegfried disse que vieram contar-lhe sobre isso. Ele perguntou surpreso. Sério? Depois disso, ele agradeceu. Ela disse que ele teve o melhor resultado. Ele os olhou surpreso e disseram para aceitar os parabéns. Sorriu sem jeito e perguntou o que estavam falando. Nesse momento, pensou em ficar são e salvo. Porque tudo é assim. Algum tempo depois, na Academia Joaquim, via-se o escritório do diretor pela janela do prédio. Media sentava com pernas cruzadas, segurando uma caneca. Olhou para o lado e disse, lidero há 20 anos. Primeira vez que isso ocorre. Há um tempo, quando visitaram um aluno na enfermaria. Kama disse, com cara de insatisfeito, que não gostava nada disso. Media e Siegfried o olharam surpresos. Ela perguntou se ele não entendia o que significava estar nesta classe estelar. Será que ela ouviu errado? Todos estavam furiosos, mas o título de melhor cadete foi baseado na avaliação do subespaço. O protagonista refletiu, olhou para eles e disse que ainda não gostava. Siegfried o encarou sério em silêncio e Media ficou furiosa. Ela disse que ele não entendia nada mesmo. No presente, ela chamou Siegfried e perguntou se ele estava chateado por Kama superar sua neta, mas ele viu tudo pessoalmente. Ele ergueu a caneca de chá e disse que não era nada disso. Olhou-o a sério e disse que questionar o subespaço do herói fundador era tolice. A academia o escolheu e eles seguiram essa decisão. Se tivesse habilidades mais notáveis, teria se resignado. Com muito mais experiência, não teria se oposto. Mas o que mostrou esse rapaz recém-adulto? Seus movimentos pareciam incorporar um certo conceito. Dedicou a vida à espada e alcançou o nível de mestre. A sensação estranha ao desbloquear os meridianos do rapaz. Tinha um corpo sem histórico de trabalho pesado. Sentiu algo dentro dele que não deveria estar lá. Tomou um gole de chá e recolocou a xícara no pires. Ainda competitivo, especialmente com alguém da idade da neta. A mídia dizia que ele tinha traços fofos e como lutava contra inimigos para proteger uma garota, era adorável. Se ela fosse 10 anos mais nova, será que ainda teria chance? Cruzou os braços e perguntou sorrindo o que o velho achava disso. Siegfried pegou a xícara e indagou se ela sabia como os cadetes chamavam gente como ela antigamente. Ela o olhou surpresa. Então
Então, apoiou os cotovelos no braço do sofá e disse para ele abrir o bocão, que ele contasse como chamavam pessoas como ela. Ele pousou a xícara no pires bruscamente. Então disse: "Não sei do que você está falando." E ela o olhou com expectativa. Ele proferiu confiante a mesma maldição. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva, e ela gritou tão alto que o chá na xícara tremeu. Depois, Kama ficou perto da entrada da classe dos lobos, olhou para a placa e pensou ser o melhor compromisso possível. Lembrou da mídia gritando que ele iria para a turma superior. Ele disse que queria ir para a classe dos tigres. Ela gritou que o melhor cadete não podia estudar lá. Ele perguntou: "Mas por quê?" A escola lutava pela igualdade. Ela gritou que a classe dos tigres estava lotada. Suada, pôs o dedo na boca e disse que então fariam assim. Ela não contaria nada, e ele não iria para a classe dos tigres. Pensativa, imaginou o alvoroço dos anciãos se ele fosse para lá. O protagonista olhou-a em silêncio, pensando em estudar quieto numa turma inferior, sem disputar poder com a elite. Ele suspirou e abriu a porta da sala de aula. Pensou que, embora não fosse ideal, era relativamente bom. Ao entrar, a porta bateu tão forte que todos os alunos se viraram para ele. Ele olhou horrorizado ao redor da sala, onde os estudantes estavam. Alguns não lhe deram atenção, por ser um aluno especial. Desceu as escadas, desejando que o ignorassem completamente. Sentou-se, querendo passar despercebido. Parece que o diretor conseguiu manter tudo em segredo. Solitários têm um estilo de vida peculiar. Na verdade, pode ser o melhor. Então virou-se e viu uma Chloe envergonhada. Ela se aproximou, pediu desculpas sem jeito e agradeceu pelo que ele fez naquela vez. Ele a olhou com ar de dúvida. Ela explicou timidamente que foi durante a prova. Kama disse que se referia àquele incidente. Ele pensou: por que ela o trata como mais velho se tem a mesma idade? Ele sorriu e disse que ela não precisava agradecer por aquilo. Pensou que qualquer um teria feito o mesmo em seu lugar. Achou que todos pensariam que a salvou, mas não era verdade. Chloe abaixou a cabeça e disse que não era verdade mesmo. Na verdade, ele queria salvar a própria pele, pensou. Agora se sentia um hipócrita. Sorriu e disse que se pensavam assim, nunca tinham se conhecido. Depois disso, ele se apresentou. Ela sorriu e também se apresentou. O protagonista disse que estava feliz em conhecê-la. Não sabia que acabariam na mesma turma. Ela disse que também estava muito feliz. Ele pensou: não me lembro dela. Quem é ela? Jogou boa parte do jogo, mas não a conhecia. Pelo que sabia, o final focava em lutar contra demônio. Uma nova personagem surgiu do nada. Ah, devia ser uma coadjuvante como ele. Estendeu a mão e pediu, sorrindo, que guardasse segredo sobre o exame. Ela ficou confusa, mas acabou concordando. Timidamente, disse que sim, se ele não se importasse. Não terminou de falar, pois o instrutor, Lee Won-bin, entrou na sala. Ele gritou para todos se sentarem rápido. Assustado, Kama disse que conversariam depois. Ela concordou e foi para seu lugar. O instrutor jogou o livro e parabenizou todos pela admissão. Eram os escolhidos para herdar a vontade do herói fundador. Eles deviam se orgulhar disso. Depois, ele se apresentou como instrutor-chefe da turma Tiger. Como era o primeiro dia, começariam com um treino simples. Pediu que trocassem de roupa e os esperaria no campo em 30 minutos. Um aluno perguntou, desculpando-se, que tipo de curso era aquele. Won-bin disse, sem flexões, sem agachamentos e sem abdominais. E então eles tiveram que correr 10 voltas. Ele gritou, se entenderam tudo, troquem de roupa e venham pro campo já. Os alunos concordaram em uníssono. O protagonista pensou, esse treino realmente forma soldados ou robôs? Depois, ele se aproximou do instrutor e o abordou. Alguém perguntou o que havia acontecido com ele. O instrutor pensou, como ele me conhece, isso não importa agora. O importante é o que ele quer dizer. Ele disse que não estava se sentindo bem. Pensou em como poderia escapar dessa aula. O instrutor gritou que o treino não ajudaria o melhor cadete a se sentir melhor. Talvez devesse ir à turma avançada no primeiro dia. A diretora permitiu que ele assistisse às aulas da turma superior. Kama pensou, essa velha se deixou manipular fácil. Ele sorriu sem jeito e coçou a nuca, dizendo que não achava isso. Se fosse ao banheiro, tudo se resolveria, e o treino só o faria se sentir melhor. Sua perspicácia o impressionou. O instrutor gritou que, como o melhor cadete, ele era muito honesto. Eles se veriam no treino em breve. O protagonista concordou e saiu. Depois, ele corria na pista, ofegante. O instrutor gritava para os alunos se moverem. Ele incentivava o espírito de luta e gritava para correrem mais rápido. Kama corria com toda a força, xingando, tentando acompanhar os outros. O instrutor repetia para manterem o ritmo e não ficarem para trás. Ele já morria por falta de costume. Chloe se aproximou e perguntou se era difícil para ele correr. Ele parecia muito pálido e cansado. Seu corpo estava coberto de suor. Ele a olhou surpreso e continuou correndo. Então, ele sorriu sem jeito e disse que estava bem. Ela perguntou em que volta ele estava. Ele hesitou e disse que era provavelmente a quinta. E a dela? Ela devia
estar bem atrás também, né? Ela falou que já estava na nona. Ele ficou surpreso, e ela sorriu e gritou para ele se esforçar mais. Ela cerrou os punhos e berrou que ele podia fazer qualquer coisa. Depois disso, ela ultrapassou ele e correu na frente. O protagonista continuou correndo, ofegante. Um tempo depois, Kama estava no dormitório dele. Tinha um monte de garrafas vazias no quarto. Ele pôs uma na mesinha e xingou, deitando na cama. Ele estava morrendo de fome. Pensou que só estava na academia há uma semana e já tinha um problema. Enquanto os outros comiam no refeitório, ele gritava de fome. Ele correu pro buffet e gritou que queria uma barriga de porco. Rápido. O funcionário olhou para ele com desdém, insinuando que usasse o vale-refeição. Kama viu o balcão e pensou: tem uma lixeira para vales-refeição. Ele se perguntou se também precisava pagar pela comida ali. Sorriu e gritou que pegaria seu ticket já já. Ele tinha pedido um arroz com barriga de porco adiantado. De repente, viu os preços dos pratos e ficou chocado. O prato dele custava 50.000 won. Ele parou na hora e repetiu o valor que acabara de ver. Não entendia por que cobravam tanto por um almoço escolar. Por isso vivia de cada gota d'água que comprava. Agora terminou outra garrafa e a jogou fora, furioso por não comer direito. Estava irado, achando 50.000 won por arroz com porco um absurdo. Ele gritou que estava morrendo de fome. Pensou: que tabela de preços é essa? Ele estava quase sem grana. Lembrou do pai dando dinheiro para levar como mesada. Depois, olhou triste para a garrafa vazia ao seu lado. Tão bravo com o mundo, ele se enterrou no cobertor. Pensou que era um grande idiota. Devia ter aceitado o dinheiro e não feito cara feia. Ele sobrevivia com água barata há dias. Uma janela do sistema surgiu, indicando que sua condição física subiu para 12 unidades. Conforme melhorava, os requisitos para a espada diminuíam. Surpreso, achou que a janela de bênção apareceria só de pensar nisso. Ficou em silêncio. Então sorriu, foi ao espelho, ergueu a camiseta e disse satisfeito que seu tempo não fora em vão. Seu corpo ficou um pouco maior e mais atlético. Olhou as mãos e perguntou se a bênção purificou seus vasos. Pensando bem, lembrava um pouco a evolução. A bênção não melhorou, mas praticando, talvez usasse uma espada pequena. Nesse momento, olhou silenciosamente para suas facas de sashimi. Ele achou que temia segurar a faca na cerimônia, mas agora suas mãos coçavam para pegar. Seria a influência da bênção sobre ele? Por que se sentia tão orgulhoso? Coçou a cabeça olhando no espelho, mas de repente alguém bateu na porta. Ele se virou e perguntou quem era. Abriu a porta e viu uma Chloe envergonhada. Ela pediu desculpas e tentou achar outras palavras. Perguntou se podia incomodá-lo um pouco. Ele se perguntou por que ela estava ali. Sem jeito, convidou-a para entrar e perguntou o que havia. Ela o olhou culpada e disse que não o viu no refeitório a semana toda. Ficou preocupado. De repente, ele se sentiu mal. Inventou uma desculpa, dizendo que não gostava da comida de lá. Na cabeça, espumava e gritava que amava toda a comida. Ela se apertou e disse que entendia tudo. Ele disse para ela não se preocupar. Chloe falou que queria comprar comida e cozinhar junto, se ele topasse. Ele já tinha saído do quarto, de moletom, e disse sorrindo para irem logo. Ela ficou surpresa e perguntou por que tão cedo. Ele perguntou animado se ela não tinha oferecido fazer o jantar. Ela ficou confusa, mas concordou. Ele foi à loja cantarolando e disse que cozinhava bem. Seria rápido. Ela correu atrás dele gritando seu nome. Ele perguntou se o dormitório dela não era do outro lado da rua. Ela gritou para ele esperar. Logo depois, já estavam no quarto dela. Ela disse admirada, de boca coberta, que estava uma delícia. Ele olhou para ela e disse que ficava feliz que ela gostou. Ela elogiou a comida incrível e como ele cozinhou tudo tão rápido. Foi simplesmente incrível. Ele apenas olhou sem dizer nada. Ela disse que só fervia peixe, mas nem imaginava que tentaria algo assim. Há um tempo, quando chegaram, Kama pediu para olhar na geladeira dela. Ela concordou e eles se sentaram, olhando dentro. Viu muitos potes com peixe e disse que ela realmente gostava de peixe. Ela contou que morava perto do mar. Ele admirou e disse que era bom, pois era ótimo com pratos de peixe. Ela perguntou se ele estava mentindo. Ele se achou sortudo, só queria cozinhar algo. Ao menos se aqueceria um pouco fazendo sashimi. Mas tinha um problema. A bênção do deus da espada. Olhou horrorizado as facas e perguntou se ela tinha facas mais longas. Ela pediu que ele repetisse para escolher as ferramentas certas. Ele disse que ela viu sua arma. Era estranho cortar com ela. Então ela concordou e foi procurar. Depois, ela o chamou e mostrou sua adaga sorrindo. Ela perguntou se aquilo serviria para ele. Ele ficou surpreso e a olhou em silêncio. Fingiu que, se fosse cozinhar, usaria uma faca de cozinha. Pensou assustado que ela trouxe uma katana para a escola. Preparou-se e pensou que tinha que terminar em 30 segundos. Ele pegou a faca e apontou para o peixe. Uma janela surgiu. Bênção de ausência de dor ativada. Ela o observava com admiração. Como o melhor cuteleiro do país, ele devia conseguir. Nesse momento, a bênção do deus da espada ativou. Ele começou a cortar peixe após peixe. Levou 21 segundos para limpar, tirar ossos e cortar. Depois, ele
Ele se ergueu e admirou seu trabalho. Chloe riu, ansiosa pelo jantar delicioso. Pensou que fez bem e ainda sobreviveu. Ela perguntou como ele fez tudo tão bem. Disse que trabalhou num restaurante japonês. Surpresa, ela perguntou: como assim trabalhou? Calou-se e indagou se ela sabia o que era processamento. Ela concordou e pediu desculpas. Ele a acalmou e pediu que não se desculpasse. Kama pensou que essa era a diferença entre eles. Ele sorriu, dizendo que ficava feliz que ela gostou. Ela assentiu alegremente, concordando com ele. Ela se animou e ofereceu lavar a louça toda. Ele agradeceu e disse que contava com ela. Logo, Chloe lavava a louça e ele sorria ao lado. Olhou para a lua, pensando que comeu e queria cantar, e uma linda lua brilhava no céu. O barulho dos pratos soou atrás dele. Ela gritou desculpas por tê-lo assustado. Ele ficou assustado e em silêncio. Houve o barulho dos pratos novamente. Ela gritou desculpas, tentando entender seu erro. Ele riu sem jeito, duvidando se ela já lavou o prato, embora ele tenha aprendido mais ou menos na idade dela. Lá estava a mesa dela ao lado dele, e um livro tinha caído. Ele notou, e o livro caiu no chão e se abriu. Surpreso, ele olhou mais de perto. Pensou que fosse o diário dela. Dizia que ela conheceu um rapaz no exame de turma hoje. Ele a ajudou muito, então ela devia retribuir. Sorriu ao ver a letra fofa e os adesivos bonitinhos. Ele provavelmente deveria devolvê-lo. Chloe era como qualquer garota da sua idade. Um vento soprou e virou várias páginas do diário. Kama, surpreso, disse que as páginas viraram sozinhas. Dizia que o rapaz que a ajudou estava na mesma turma. Sabia o nome dele e seu coração batia forte demais. Ela não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Ele suspirou, achando que era compreensível. Por isso ela tinha dificuldade em falar com ele. Talvez ele pudesse ler outra coisa. Ele folheou e viu uma página cheia com as palavras "Ela o amava" escritas nela. Assustado, pensou ser a mesma frase escrita mais de 100 vezes. Atrás dele, o barulho de louça ficava mais nítido. Fechou o diário bruscamente e ela o encarou furiosa. Ela perguntou seca: viu tudo isso? Matar monstros traz honra às famílias de heróis, fortalecendo seu poder na sociedade. Porém, esse poder esconde interesses da elite que explora os mais fracos. Quando autoridades ignoram isso, surge a família Auditor de Cecília. Agem na sombra, visam a luz e matam infiéis para manter a ordem. Crianças, Auditor passam por treino psicológico duro para virar mercenários sem emoções. Aos 15 anos, Chloe manchou suas mãos de sangue pela primeira vez. Um velho disse: Chloe, Auditor de Cecília, não negue sua essência de mercenária. Foi a primeira coisa que ouviu antes de se tornar adulto. Chloe obedeceu. O treinamento constante distorceu a mente da garota, ferindo seu coração. Quase sem personalidade e emoções, ela chegou à idade de entrar na academia. Na academia Holokin, as turmas são definidas por habilidades individuais. Auditores aspirantes à sombra têm poder dragão, mas são vistos como comuns. O velho a aconselhou a não chamar atenção para si mesmo. A família tirou 3 anos de sua juventude, privando-a de liberdade. Chloe aceitou seu destino sem protestar. Ela se conformou, até conhecer um rapaz que mudaria tudo. Kama gritou para os irmãos Mal: ei, vocês perderam completamente o juízo, seus idiotas. Eles não devem tocá-la. No Battle Royale do subespaço, mesmo sendo impossível morrer lá, Chloe encarou a morte pela primeira vez. Ela não tinha medo, mas Shun gritou. Ainda sobrou um? Ela estava calma, pronta para aceitar o inevitável. Criada para viver diferente, era assim que passaria o resto dos seus dias. Shun gritou que acabaria com o protagonista e voltaria para ela. Nada teria mudado. O destino parecia tão óbvio antes. Nesse momento, foi como se o sol rompesse as nuvens escuras. Algo quente nasceu nela. Uma espada que não a controlava. Uma espada capaz de proteger alguém. Ela virou o motivo pelo qual aquele cara usou a faca. E lembrou de um conto de fadas que amava ler na infância, escondido atrás da cama. O conto falava de uma princesa presa numa torre, e o amor de um príncipe. Tudo girava em torno dele e do salvamento. Suas bochechas coraram. Seu coração disparou no peito. Um sentimento desconhecido nasceu dentro dela. Só podia ser amor. Droga. Kama sorriu sem jeito, olhando para Chloe de luvas de limpeza. Coçou a cabeça, constrangido, e continuou a encará-la em silêncio. Droga. Ele tinha estragado tudo. Onde é que deu errado? Quando viu essa garota pela primeira vez? Ou quando topou jantar com ela, feito um idiota? Coçando a cabeça de novo, disse: Chloe, olha só como a lua tá linda. Ela não respondeu. Ele estendeu a mão e agradeceu. Fazia tempo que não comia algo tão gostoso. Sorriu, acenou e disse que já ia indo. Eles se veriam de novo. Tirando as luvas, ela perguntou: você viu tudo? Ele perguntou surpreso: hã? O quê? Ela apontou pro diário e falou isso. Ele olhou o caderno e perguntou: ué, ela tá falando do livro dela? Deve tá estudando pra caramba. Mas ela cortou ele e disse que era o diário dela. O protagonista pensou: ela tem olhos na nuca? Como que ela viu isso? E foi super estranho pelo jeito dela falar. Meu Deus. Num piscar de olhos, ela virou outra pessoa. Ele jurou que não tinha visto nada. Ela perguntou: nada? Ele respondeu: hã? É nada. Ela mandou não mentir. E ele falou: tá, admito. Ficou um silêncio. E logo em seguida, Chloe sacou a espada. Kama ficou boquiaberto,
suando frio, e pensou, assim, do nada. Olhando a janela, viu que não dava para fugir por ali. Quarto andar, bem embaixo do telhado. Se pulasse, ia quebrar as pernas todas. Viu que a porta atrás da Chloe era a única saída. É isso, Kama tá ferrado. Se virando, pensou, o que ela tá fazendo? A ponta da espada a arrastou no chão, ela chegando devagar. Ele pensou, será que ela vai atacar mesmo? Peraí, ela tá fora de si? Dava pra ver. Pupilas paradas, olhos vermelhos sem vida. Ele tinha certeza que era a Yandere. Além disso, um humor muito intenso que mudava num piscar de olho. Seria uma personalidade dupla? Yandere já era complexa. E agora isso? Ele pensou que suas ações poderiam ter causado essa mudança nela. Que medo! Ela provavelmente o assombraria até a morte. Ele precisava pensar em algo para se proteger. Sua sede de sangue era bem maior que a dos gêmeos Mao. A vida na academia é mesmo cruel. Primeiro, sair dessa. Pensar rápido, 9 segundos. Faca de sashimi no quarto. Vendo a faca na tábua, pensou em pegá-la. Não, tentar pegar a faca garantiria perder um membro. Ela brandiu a espada. Ele olhou de lado, fixou na faca parada e Chloe avançou. Golpeando a espada à sua frente, pensou em resolver o problema com palavras. Droga! Uma janela do sistema surgiu, indicando o aumento do estado mental e engenhosidade. Palavras e ações foram temporariamente imbuídas de uma aura eliminadora. A força de restrição foi ajustada ao usuário. A proteção divina do deus da espada foi ativada. Que a bênção dos deuses esteja com ele. Ele disse a Chloe que seu cabelo estava longo e ofereceu-se para aparar as pontas. Na manhã seguinte, Chloe acordou com dor de cabeça e perguntou, Kama, para onde ele foi? Ela olhou em volta e repetiu o nome dele. Lembrou-se dele olhando pela janela enquanto lavava a louça, e como o observou. Então, olhou para o lado e exclamou assustada, minha katana! Viu sua arma ao lado da mesa de trabalho. Chloe suspirou, sentindo um peso sair de sua alma. Antes ela perdia a noção da realidade ao segurar isso. O velho a elogiou, e ela pensou, o que aconteceu aqui? Ele disse que não se preocupasse, nem negasse ser mercenária. Enterrou a cabeça no travesseiro e, ofegante, exclamou Chloe. Ela era uma idiota. Por que perdeu o controle de si mesma naquele momento? Kama, corada, perguntou-se se dissera algo estranho então. Olhando para o lado, viu um estilete e perguntou, hein? Por que havia um estilete no chão? Uma mecha de cabelo roçou sua bochecha. Ela perguntou, hein? Era impressão ou seu cabelo estava mais curto? Talvez a faca tenha sido usada para cortá-lo? Viu seu cabelo no lixo e pensou se ele limpou e saiu. Kama era realmente muito atencioso. Corou de novo e seu olhar se encheu de amor. Ela achou que devia anotar isso no diário antes de esquecer. Então sentou-se à mesa e abriu o caderno. Sorrindo timidamente, disse assim e escreveu que amava Kama. Pouco, o protagonista encostou numa árvore e vomitou. Pensou que tinha conseguido lidar com a situação de alguma forma. A janela do sistema informou que a bênção da ausência de dor acabou. Limpou a boca e pensou que passou 5 segundos do limite. Esse foi o resultado. Sentiu vontade de novo. Pensou, meu Deus, vou botar o jantar todo pra fora. Sentado no banco, encostado, suspirou fundo e pensou que comeram tudo. E estou com fome, Chloe. Olhou para a lua cheia no céu e pensou, quem diabos é ela? Numa luta de espadas, o objetivo é matar o inimigo num golpe ou subjugá-lo. Mas a katana de Chloe atinge órgãos vitais sem piedade. Parece que a espada dela é só para matar mesmo. Se fosse emboscado, provavelmente perderia a cabeça. Sentindo-se ameaçado, mirou instintivamente na nuca dela. Por sorte, a faca era curta, só conseguiu cortar o cabelo dela. Suspirou de novo, pôs a mão no peito e pensou, limpei rápido, não deve ter problema. Tudo parecia bem, estável, confiável e seguro. Na verdade, não é tão simples assim. Dizem que ser comum é o mais difícil. Ele acredita que isso é verdade. Quando entrou nesse jogo, tinha mais ambição. Para ele, mestre do sashimi, largar o romance não foi fácil. Mas cada um tem seu papel. Bênção dos milagres é o jogo e dom do herói que não conheceu. Lembra só de 2 bênçãos lendárias, além da valor Wakin. Entende que a essência é simples. Salvar o mundo do rei demônio. O herói virou santo. Até a espada Bamung o reconheceu. Já ele só sabe usar facas de sashimi. Precisa explicar mais alguma coisa? Ele se estapeou e gritou. Foco. Desde que entrou na academia, encontros com números e situações incompreensíveis o fazem esquecer seus desejos. Olhando as estrelas cadentes, ele se perguntou, o que deveria fazer? Não há pessoas comuns neste jogo, não é? Ele tem uma vaga ideia dos personagens principais, mas sua compreensão do mundo do jogo ainda é limitada. Faz pouco mais de uma semana que ele entrou na academia. Segundo a história, é hora da bênção do protagonista se manifestar, e ele está terminando a admissão. Isso significa que o enredo do jogo está prestes a se desenrolar. Ele conhece o enredo geral, mas o final permanece desconhecido. Ele não acredita que se arrepende de ter desistido do jogo. Sua vantagem é conhecer o enredo oficial até mais ou menos a metade. Não importa o que aconteça, ele deve segui-lo. Imaginou um personagem de nível 1 em uma encruzilhada no jogo. Se for para a direita, talvez se torne um rei. Se ele for para a esquerda, terá uma vida tranquila no caminho oficial. Se misturar as cartas, pode fazer algo que não conseguirá consertar
voltar depois. Se a memória não falha, a situação só piorou desde o segundo mês do terceiro ano. Sentindo um herói nascer, os demônios, liderados pelo rei, se unem contra a academia. Com o tempo, o abismo entre demônios e humanos cresce, uma guerra estoura, e o jogo vira um RPG móvel clichê. Olhando para o celular, ele perguntou: "O que tá acontecendo? Por que a história tá tomando esse rumo?" Já buscava o charme da juventude adulto por nunca ter vivido nada assim. Cozinhando, olhou para o celular de novo e perguntou: "Como todos morreram assim?" A perspectiva disso é simplesmente aterrorizante. Pensou que era tão apegado aos personagens que deletou o jogo, mas ele teme muito que uma guerra terrível esteja ocorrendo neste mundo. Suspirou, olhou para o céu estrelado e pensou: "Guerra, será que morrerei no campo de batalha? Não, faltam menos de 3 anos. Agora precisa voltar à realidade e não sonhar com uma vida tranquila. Ele não pode simplesmente morrer assim. Precisa ficar mais forte e sobreviver." A maioria desses jogos mobile geralmente tem um final feliz. Provavelmente, o protagonista salvará este mundo, mas ele precisa de força para se proteger. Não dá para viver tremendo a cada ruído. Então, precisa aprender a sobreviver sem chamar muita atenção. Se destacar, pode ser chamado para lutar contra demônios, o que não pode acontecer. Além disso, precisa ter cuidado ao usar a bênção do deus da espada. Foi forçado a pegar uma faca de sashimi, mas o esforço foi demais. Uma janela do sistema surgiu. Bênção do deus da espada. Ataques causam cortes extras. Leu a informação e disse: "O desempenho é impressionante, mas..." Pensativo, colocou os dedos no queixo, refletindo sobre as novas informações. Força física e espiritual. Os números das armas parecem representar níveis ou classificações, e este é o coeficiente de domínio. "O que é isso?" Ele tocou na janela do sistema e disse isso, mas uma mensagem surgiu dizendo que o acesso estava restrito por condições não atendidas. Ele perguntou: "O quê?" mas achou que não era tão importante agora. Pensativo, sentou no banco e refletiu sobre mais um ponto dessa habilidade misteriosa. O mais importante era o treinamento físico, e ele também precisava de uma nova arma. Não dá para contar sempre com a bênção da ausência de dor. O efeito era este: bênção da ausência de dor por 30 segundos. Toda dor bloqueada. Tempo de ativação: 30 segundos. Recarga: 12 horas. Pensou em treinar com uma arma fora das condições da bênção do deus da espada. Por sorte, no mês seguinte, as provas dariam lugar a aulas práticas de artes marciais. Olhou o calendário e pensou: a recompensa do treino é Murasame, classificação classe B. Se ele aguentar, será suficiente para receber o diploma. Suas estatísticas não ativam a bênção do deus da espada, então pode ser usada como arma principal. Ele disse que exigiria mais esforço do que imaginava. Então Abel o chamou. Ela se aproximou, erguendo a camisa suada, e disse que era o lugar dela. Ele a olhou surpreso. Seus olhos se encontraram, e ela perguntou se ele podia se mover. Ele disse: "Hã?" Pensou: "Abe, caramba, parece irreal mesmo ela estando bem na minha frente." Ele a encarou. Que bobeira. Ela disse que não o expulsava, só pedia para se mover um pouco pro lado. Olhou de soslaio e pensou: o lugar dela? Os bancos não são compartilhados? Ou a divisão de classes chegou aqui? Se ele se deixar levar, a história principal vai complicar. Deve evitar isso. Ela ajeitava a camisa. Ele observava, achando-a linda demais, quase babando. Aí ela olhou pro céu e falou que as estrelas se viam melhor lá de cima. O corpo dele tremeu todo e ele achou que estava em choque. Olhou para ela de novo e pensou: é mesmo a Abel, neta do mestre da espada? Essa heroína linda, é difícil de chegar perto mesmo. Ela olhou para ele e perguntou: a arma dele não é espada também? Ele perguntou como ela sabia disso. Ela baixou o olhar e disse que o avô dela contou. Aí, olhou para ele e falou que mestres da espada veem as coisas diferentes. Ele olhou sem jeito e ela pegou a espada. Quer segurar? Kama falou que a espada não parecia tão pesada assim. Ela desviou o olhar, tímida. Ele pensou: tá fazendo biquinho? Ela era estranha. Era mesmo a Abel que ele conhecia? Ele a conhecia, né? Ficou pensando se ela desconfiava dele por algum motivo, mesmo que todo mundo na academia soubesse quem era Abel. Ele respondeu: mais ou menos. Abel olhou para ele e disse que não sabia o nome dele. Ele se perguntou o que ela queria dizer. Sorrindo, ela disse: clichê, né? Você sabe meu nome, eu não sei o seu. Ele indagou se devia se apresentar a alguém que acabou de conhecer. Ela perguntou: por que não? E se ele fosse um espião do rei demônio disfarçado de aluno comum? Se não, por que estaria sozinho aqui tão tarde? Trocaram olhares. Ele pensou: quem também está aqui parece sem motivo. Ele perguntou: e você, por que está aqui? Apontando para ele, ela disse: não é óbvio? Ela saiu para treinar. Ele disse que também fazia exercícios. Ela perguntou: que tipo? Ele respondeu: respiração. Confusa, ela exclamou: hã? Vendo as mãos feridas de Abel, ele pensou: essas feridas? Ela escondeu as mãos bruscamente. Ele observou em silêncio. Ele comentou: você se esforça muito. Ela: claro, ser Nibelungo não é fácil. Ela deve ser perfeita sempre, em tudo. Um deslize. Todos a atacam como cães famintos. Tímida, disse estar aliviada, mas também curiosa. Quem poderia superá-la? Como queria saber o nome dessa pessoa?
Os olhos dela se arregalaram e ela disse que na próxima ia esmagá-lo na parede. Sorrindo sem jeito, ele perguntou por que ir tão longe. Indignada, ela gritou que era uma questão de orgulho. Ela implorou que ele contasse ao avô e ele disse que o aluno nem era da turma dela. Além disso, ele teve a audácia de faltar à cerimônia de juramento. Como ela poderia aceitar o segundo lugar depois disso? Ela sorriu sem graça e disse: "Meu Deus, por que desabafei com um estranho?" Ele a olhou de soslaio e perguntou: "É mesmo? Por quê?" Ela riu e disse que era provavelmente porque ele parecia fraco. Ser dura com os fortes e gentil com os fracos era o lema da família dela. Olhando as estrelas, disse que seus colegas eram chatos, então não tinha amigo, como a pensou. Então é por isso que a protagonista era tão distante. Ela esticou os braços e disse que era hora de ir dormir. Ele olhou para ela e disse: "Tchau então." Ela ficou quieta, levantou, mãos na cintura, e gritou tímida para ele dizer seu nome. Ele respondeu que não queria. Ela exclamou: "Ei!" Depois de um tempo, o protagonista estava sentado na sala de aula. Ele viu que a vida na academia era bem mais tranquila do que esperava. Chloe fez amigos rápido e se enturmou, enquanto ele evitava até olhar para ela. Quando se cruzavam, os novos amigos dela o olhavam com frieza, mas ele nem ligava para os olhares, já que era um aluno com passe especial. Além disso, não era o único aluno especial nessa turma de feras. Eram poucos e evitavam se comunicar entre si. Ele achava que era por causa da autoestima. Pondo o punho na boca, percebeu com prazer que não pertencia à elite, pois era quando as classes Estrela e Dragão formavam facções políticas. Mesmo no jogo, sentia que havia palhaços demais, e se estivesse numa dessas classes agora, só pensar nisso seria insuportável. Pelo menos agora comia bem. Então, o que comer hoje? Lembrou-se da mídia sorrindo ao entregar-lhe o cartão, dizendo que por ser um aluno top, deveria tê-lo recebido bem antes. Ela pediu desculpas pela demora, olhou para o cartão da faculdade e pensou que nem se curvar ao diretor 3 vezes ao dia bastaria para expressar sua gratidão. Idolatria repentina, muito grato a ele. Estava cumprindo bem seus deveres de estudante, né? Não teve impacto significativo no cenário principal. Levantando-se, ele disse: "Ótimo, só precisava manter isso pelos próximos 3 anos." E então, sorrindo, pensou que poderia alcançar o futuro imaginado. Após um tempo, o professor disse: 700 anos atrás, quando a primeira guerra entre humanos e demônios eclodiu, o herói Joaquim Valor percebeu a necessidade de formar a próxima geração de heróis. Ele fundou esta academia, que começou a ensinar 7 disciplinas. Isso também cairá na prova, então memorizem bem. Na sua carteira, o protagonista apoiou a cabeça na mão e pensou que sabia mais ou menos. O herói fundador Joaquim Valor lutou por 20 anos contra Lican, a mão direita do Rei Demônio e comandante da Primeira Legião, até vencê-lo. Porém, Joaquim perdeu a mão e não pôde mais participar das batalhas. Gritos encheram o ar ao seu redor. Foi uma guerra sangrenta sem um vencedor claro. Por sorte, humanos e demônios decidiram fazer uma pausa no meio da batalha principal. Foi quando o herói Joaquim fundou a academia para formar a futura geração. O professor explicou que a primeira guerra entre humanos e demônios terminou com um pacto de não agressão pelos próximos 700 anos. Um dos alunos perguntou se haveria uma guerra em seu tempo. Seu colega riu em resposta: "Uma guerra no século XXI. Ele está mais preocupado com o que vestir na festa de amanhã." Hahaha. O protagonista refletiu sobre 700 anos de paz, mas ele sabia que o cisma estava próximo. Não era surpresa que todos se acostumaram com a paz. Queria contar ao reitor sobre o futuro, mas temia as consequências. Ela quer sair logo, mas lembrou quando o convidou para fugir juntos. Medea foi a primeira a sentir algo errado e uma das 7 heroínas protetoras. Mesmo sem terminar o jogo, ele viu spoilers. Medea foi a primeira vítima do Rei Demônio. Como cozinheiro, viu nas informações do jogo que ela morreria. Se ele não soubesse disso agora, então, o professor interrompeu e disse que era tudo por hoje. Deveriam estudar muito para a prova em 2 semanas. Os alunos saíam da sala dizendo: "Uau, que lindo! Caramba, isso é verdade?" Um deles, olhando para a saída, perguntou: "O que tá rolando ali? Ele tá com ele?" Kama olhou surpreso e pensou: "Mas o que tá acontecendo ali?" Ouvindo o grito, pensou: "É ele?" Olhou para o celular surpreso e disse: 5 de maio. Isso mesmo, hoje. Alunos na entrada, alguém disse: "Ele não vai para nossa turma, né? Cara, ele vai para a turma dos craques." Certeza. Pensou: "Se não me engano, Leon Van Rijkert se matricula hoje, 5 de maio, e os 700 anos de paz mostrarão sua primeira rachadura." Um chato cara clichê. Todas as garotas do jogo se apaixonam por ele. Se fosse jogo adulto, Kama achou que seria uma boa ideia. Leon teria morrido antes da luta com o Rei Demônio. Além disso, ele está rodeado de personagens femininas cativantes. Rachel Damura, sobrinha do santo, com lança. Saki Ryojo, filha do santo, com arco. Abel von Nibelung, neta do imperador, com espada. No geral,
O esquadrão do protagonista é impressionante, é irritante, mas em 3 anos, Leon Reinhardt, abençoado com milagres, será um dos primeiros convocados para o exército. Na verdade, ele até fica feliz com a perspectiva de acabar no inferno. Não dá para arrastá-lo para lá uma segunda vez. E não é diferente do serviço militar obrigatório. Ele definitivamente não pode escapar disso. Aliás, Valor Joaquim só conseguiu derrotar o comandante da primeira legião. Quão forte é o Rei Demônio então? Será uma daquelas histórias onde o protagonista é derrotado no final? Leon, que conversava com os alunos, de repente voltou sua atenção para a cama e sorriu. O protagonista pensou, certo, estão falando sobre a bênção dos milagres. O protagonista dá conta disso tranquilo sozinho. Kama achou que Leon tinha cara de confiável, tava na testa dele. Até ele caiu nessa. Chloe virou para ele e falou, desculpe. Depois, na sala de treino, o protagonista estava treinando com um pau na mão. Suspirou, olhou pro pau e pensou, se pegar arma fraca, a bênção não vem. Tem que mandar bem na esgrima para valer a pena. No corredor, Chloe chegou pedindo desculpa. Perguntou se fez algo errado. Ele achou que ia perder a cabeça. Devia contar para ela, mas tinham um ano inteiro de estudo pela frente. Sorriu e disse que estava tudo bem. Ela perguntou, sério mesmo? Ele confirmou e pensou que precisava ser amigável. Não precisava de inimigos agora. Ela desviou o olhar, tímida, e disse, que alívio. Ele pensou, quem é essa mina? Ela segurava a espada com força, mesmo inconsciente, uma espada cheia de tristeza. Parecia que tudo ao redor implorava por ajuda, mas a lâmina gritava com sede de sangue. Se ela pudesse matar, seria bem mais perigosa que os mal. Aí pediu desculpa de novo e chamou ele para jantar à noite. Ele ficou surpreso e perguntou de novo, hein? Ela explicou que queria agradecer, mas não cozinhava tão bem quanto ele. Lembrando as noites juntos, ele pensou, jantar? Viu os olhos suplicantes dela e pensou, poxa, que olhar de cachorrinho, é difícil recusar. Mas sentia que se aceitasse, poderia acordar na geladeira de alguém pela manhã. Ah, certo, disse ele. Chloe, mas em vez de jantar, posso te pedir um favor? Ela perguntou. Um favor? Ele confirmou, e disse que só podia contar com ela. Confusa, ela perguntou. Ela, que tipo de pedido ele tinha? Coçando a nuca, ele perguntou se ela poderia ensiná-lo esgrima. Pensou que precisava de um professor, e inventou uma boa desculpa. Chloe ficou encantada. Desde então, ele lia artigos sobre esgrima toda noite antes de dormir. Ele achou que tinha informação suficiente. Tempos depois, na sala de treino, Chloe gritou, vírgula. Aproximando-se com um olhar amoroso, ela perguntou quando ele chegou. Ela perguntou por ele por perto. Com um pau nas mãos, ele disse, Chloe, ele acabou de chegar. E ela, sorrindo feliz, ela respondeu que também tinha acabado de chegar. Ele perguntou, que horas? Ela respondeu, 6h30. Ele perguntou sem jeito, não combinamos às 8? Ela sorriu timidamente e coçou a cabeça sem graça. Ele se perguntou o que era. Ela desviou o olhar e perguntou, algo errado? Ele disse, não. Não notou no uniforme, mas agora via seus músculos claramente. Agora entendia por que ela era tão forte. Que fofo. Algo assim era apreciado. Então ele lhe entregou um pau e mandou pegar. Pegando-o, ela perguntou, hein? Não vão usar espadas de verdade? Ele se perguntou se ouviu mal. Chloe ia usar armas brancas? Isso não era uma luta até a morte. Ele disse que era só treino. Para evitar ferimentos, usam-se espadas de madeira. Coçando a cabeça, ela disse, meio sem jeito. Que bom. Pensativa, olhou para o bastão, balançou e cortou o ar à frente. O protagonista suou frio e pensou, quão forte ela é? Simplesmente cortou o ar. Cuidado, hein? Finalmente uma bênção. Surgiu uma janela. Bênção do deus da espada, corte único. Físico 2-5. Características da espada, relaxadas. Nível mental 3. Participação ativa dispensada. Armamento, nível 1. Condições de liberação desconhecidas. Sincronização, 2%. Apontou. Certo. Espada ok. Acrescimento físico. Será que isso é mesmo uma bênção? Geralmente aumenta com o nível de maestria. E há efeitos adicionais? Ele não lembrava de nenhum. Quanto mais forte para ter texto normal. Não perguntas? Ela ligou sem jeito e perguntou. Algo errado? Ele olhou e pensou que só ele via essa janela. Devia parecer um tolo olhando pro nada. Disse que era a primeira aula, para ela pegar leve, mas ela só sorriu sem jeito e disse, ah, ok. Apertou o bastão e falou, vamos começar então? Lembrou de vidas passadas. Sempre fora prática. Como dizem, ver para crer. Para virar mestre, não basta esforço. Precisa se dedicar de corpo e alma. Sua rápida adaptação vinha de habilidades de vidas passadas. Fechou os olhos, pensando nas mãos suadas e postura instável. Mas a essência da esgrima é acertar o oponente com precisão. Abriu os olhos. Chloe vinha correndo, bastão em punho. Pensou, por que ela fez isso do nada? No instante seguinte, o bastão passou zunindo por sua cabeça. Ele viu e pensou, caramba, pediu a ela que fosse gentil. Acenou, e ela ergueu o bastão novamente. Kama segurou o bastão e seu corpo tremeu. Pensou, como é pesado, mas bloqueou o ataque. Ele atacará por cima. Mas Chloe já tinha saltado e atacado. Ele pensou, quando ela vai? Droga, vai atacar ainda mais rápido. O ataque anterior foi só um teste. Bloqueou, e uma rachadura surgiu no bastão. Seus pés deslizaram. Ela não vai parar. Ela continuou atacando. Ele se defendendo. Rangeu os dentes. Que golpes pesados. Se errar um, este mundo morre. Ele está quase no limite. Não há como controlar isso. Parte do bastão voou. Só metade restou. Vendo isso, Chloe pediu desculpa. Tentou se conter, mas não conseguiu. Sem resposta.
resposta, ela perguntou. Cama, uma janela do sistema surgiu, dizendo: pré-requisito atendido. Erro. Arma danificada. Iniciando ajuste forçado da personalidade do usuário. Nível de humanidade reduzido. Bênção do deus da espada. Calor ativado. De repente, Cama viu-se num espaço branco feito de pixels. Ele vestia um uniforme de chefe. Confuso, olhou ao redor e perguntou: onde estou? Na cozinha? Seria um sonho? Ah, certo, estava cozinhando peixe. Mal podia esperar para voltar ao trabalho. Talvez devesse usar a faca do chefe chinês hoje? Estava guardada e usada há muito tempo. Ao tentar usá-la, surgiu uma mensagem. Erro. Item inutilizável. Cama perguntou confuso. O que é isso? Por que não posso pegá-la? Então vou usar esta. Mas este item também estava indisponível. Lembrou-se. Não se preocupe, apenas faça seu trabalho. Olhando para a faca de sashimi, ele disse: bem, só resta a faca de sashimi. Era essa a faca que ele devia pegar. Surpreendentemente, até segurá-la era doloroso demais. O sistema perguntou: e agora? Pondo a faca na cabeça do peixe, Cama notou surpreso. Por algum motivo, a dor sumiu. Ele até se sentiu inspirado de alguma forma. O sistema respondeu: sim, isso mesmo. Era assim que ele deveria estar o tempo todo. Do escuro acima, mãos gigantes surgiram, dedos amarrados com fios, controlando-o como marionete. Cama exclamou. O calor foi ativado. Olhando preocupada, Chloe perguntou a Cama: ele tá bem? Sem resposta, ela continuou chamando o nome dele. O protagonista, cuja silhueta apareceu na cortina de fumaça, mudou de pé. Um rastro do seu olho brilhante ficou no ar. No instante seguinte, ele avançou numa velocidade relâmpago. Chloe pôs o bastão na frente e bloqueou o golpe com dificuldade. Ela rangeu os dentes e gritou: Cama, espere! Mas ele não esperou nem um segundo. Outro golpe, e Chloe foi arremessada pro lado. Rangeu os dentes de novo, achando que ele era diferente. Ela desviou de mais um golpe. Os olhos dele brilhavam ao olhar para ela. Pensou que ele a tinha jogado fora com o ataque. Levantando-se trêmula, segurou o bastão e o estômago. Mal conseguia se mover, sem entender o que acontecia. Era preciso acabar com a luta. Com as últimas forças, pediu que ele parasse. Mas ele ignorou e avançou, brandindo o bastão. Achou que não escaparia e implorou que acordasse. Com a arma perto, gritou seu nome em lágrimas. Nessa hora no jogo, ele perguntou surpreso: o quê? O peixe fugia da espada. Por que ele desviava? Ele nunca tinha visto nada parecido antes. Esquivou de novo? Que rapidez! Meu Deus, que saco! Ele precisa acabar logo. Olhou pro peixe se debatendo e disse: tá tentando falar algo? Tá alucinando? Omdien, Magien, Cama. O protagonista falou: ah, é mesmo. Ele é Kang Cama. Então era isso. Logo em seguida, sua visão voltou e viu Chloe gritando para ele acordar. Jogou a arma e ela o olhou com lágrimas nos olhos. Pegou a mão dela e sugeriu encerrar o dia. Ela perguntou confusa: o quê? E então, você tá bem? Ele foi para a saída e agradeceu pela ajuda no treino. Ele ia embora. Viu ele ir e pensou: comparando com o teste, Cama tá estranho. Não era só técnica, era algo totalmente incontrolável. Mesmo inconsciente, ela não era páreo para ele. E nem treinaram com espadas reais. Ela sabia que ele era forte, mas Nox Auditor estava encostado na parede, bloqueando seu caminho. Ele comentou que ela parecia encantada. Ela o encarou seriamente e ele a olhou, dizendo: Chloe. Ela respondeu: irmão. Ajustando a máscara, ele indagou: é isso que tem feito desde que entrou na academia? Andando com escória? Chloe ficou em silêncio e, aproximando-se, pediu que não chamasse Cama assim. Ele perguntou: então o nome dele é Cama? Se continuasse com ele, alguém da família Auditor teria que eliminá-lo. Ela fechou os olhos e, passando por ele, disse: que venham todos, daremos conta. Nox tocou pensativo a máscara e murmurou: Cama. Cama queria esclarecer. O poder recebido não era uma bênção divina, nem uma dádiva. Na verdade, era mais como uma maldição. Para não depender da bênção do deus da espada, precisava de uma nova arma. Mas esse poder parecia zombar e assombrá-lo, por fim dominando seu corpo. Ele era ainda mais intenso. Não sumiu, só ficou prazer e cansaço. A maldição o controlava feito boneco. Sussurros doces cortavam fundo, destruíam mais. Largou o corpo, mas o grito de Chloe e o nome Ken Cama o trouxeram de volta. Os gritos se uniram e o mundo despedaçado se recompôs. Por isso largou a espada que grudara nele como segunda pele. Mais uns segundos e perderia a si mesmo para sempre. A Yander e Chloe, que tentou matá-lo, o trouxe de volta à realidade. Ela causou isso, mas agora ele se sente grato. Fingiu ignorar, mas fugiu para evitar outra bênção do deus da espada. Mas será que ele poderá correr assim pelo resto da vida? A bênção do deus da espada é um dom próximo à maldição, manifestando-se ao sacrificar a vida. Era como se fosse um estranho num mundo onde terá que usar as habilidades que aprendeu no futuro. Ele não esperava muito deste mundo. Só queria viver uma vida normal. Achou que poderia lidar com todos os problemas que surgissem. Mas só agora percebeu o que estava realmente acontecendo. Havia algo em seu corpo tentando dominar sua mente. Os poderes recebidos não eram bênção, mas maldição, pronta para engoli-lo a qualquer momento. Um poder divino muito contraditório. 3 dias depois, na aula, Chloe olhou para a colega que disse sorrindo: ontem foi ótimo.
ótimo, ela deveria tentar também. Chloe concordou. Sim, ela iria mais tarde. Desviando o olhar, pensou que Kama estava ausente há 3 dias desde o incidente. Olhou para a mesa vazia, percebeu que nem sabia o número dele. Por que ela não tinha pedido isso antes? Foi até o quarto dele no dormitório, mas só ouviu gemidos de dor lá dentro. Com medo de irritá-lo, resistiu ao impulso de arrombar a porta. No fim, não teve escolha senão dar meia volta e ir embora. Nem sabia quantas vezes ao dia olhava para ele, temendo incomodar. Sempre falava com ele com um cuidado especial. Achou que era gratidão por ele tê-la defendido, mas talvez fossem só desculpa. Ela disse que sentia falta dele. No dia seguinte, o professor gritou para todos: silêncio, calem-se. É isso que alunos de uma escola de prestígio fazem. Hoje, devido ao mau tempo, o treino será substituído por estudo individual. Olhando a sala, o professor notou que Kama também faltara hoje. Esse garoto não faltaria sem um bom motivo. Ele, o professor, só pode esperar e aguardar. Então os alunos gritaram: estudar. Um aluno gritou indignado: quem é tão ousado para aparecer no meio da aula? Seus olhos se arregalaram ao ver Kama descendo as escadas. Chloe exclamou surpresa: Kama? O rosto do protagonista não demonstrou emoção alguma. Virando-se para o professor, ele se desculpou pelo atraso. O professor disse: tudo bem, pode se sentar. Os alunos começaram a cochichar. Ele não era um aluno especial? Ele sempre foi assim? Será que ela pensou? Parece que ele ficou um pouco mais bonito, né? Após o fim da aula, todos os alunos se dirigiram à saída. Um deles gritou pro colega que era hora de comer. Ele estava morrendo de fome. O amigo perguntou surpreso: tudo isso? Chloe, sem jeito, juntou as mãos e disse confusa: Kama? Ele ficou de braços cruzados, olhando pro lado oposto. Ele perguntou: sim, Chloe. Ela indagou: aconteceu algo com você? Ele respondeu: não, nada disso. Ela disse que ele sumiu por uns dias e achou que algo estava errado. Foi por causa daquele treino? Ele virou para ela e disse que estava muito doente mesmo. Valeu por se preocupar com ele. Ela olhou com carinho, depois de lado e falou: se é isso, tudo bem. Ele entendeu as dúvidas dela. Sofreu abstinência forte por 3 dias, chegando à exaustão mental. Preso no quarto, sem comer ou beber, rezava pra cólica passar logo. O preço de segurar uma arma quebrada era alto demais. Foi além da dor insuportável que já tinha sentido antes. Mas não parou por aí. No espelho, viu que o corpo era o mesmo, mas a cara mudou muito e parte do cabelo ficou branco. Ele sabia que era seu castigo. Ela devia estar se sentindo culpada. Afinal, Chloe era sua última rival. Ele precisava resolver isso. Perguntou se ela lembrava de convidá-lo para jantar. Talvez hoje à noite? Ela, surpresa, perguntou: hã? O quê? Ele estava falando sério? Jantar? Ele confirmou e disse que ela cozinharia desta vez. Chloe pulou, abrindo os braços, e exclamou alegre: claro, ela daria o seu melhor. Que emocionante. O protagonista notou que ela parecia mais animada. Ela cruzou os braços e disse que cozinharia o que ele quisesse. Do que ele gostava. Ele disse que queria comer peixe a tempo. Desde a última vez, peixe ficou caro, então não comia mais. De repente, sentiu como se algo o perfurasse. Virando, viu marcas na planta e pensou: o quê? Viu Knox, de braços cruzados, observando-os, seus olhos sem pupilas, e um sorriso visível pela máscara. Chloe olhou para o irmão, horrorizada. Ele perguntou se ela o conhecia. Não houve resposta, mas os garotos trocaram olhares. Aproximando-se, ele disse: se tem algo a dizer, diga logo. Ficar encarando os outros em silêncio era indecente. Os olhos de Knox ficaram vermelhos. Kama pensou: o que há com os olhos dele? Chloe gritou para Kama simplesmente ignorá-lo. Knox é o irmão dela. Ela pediu que ele não viesse. O protagonista olhou para ela e pensou: irmão? Sério mesmo? Ela gritou indignada. Por que ele está aqui? Kama notou um tremor na voz dela, apesar da tentativa de parecer confiante. Knox disse que esse cara era muito fraco. Então quer ser amiga de alguém que nem segue as regras, Chloe? Ela gritou que o auditor não tem mais nada a ver com ela. Knox berrou que as mãos dela já estavam sujas de sangue. Uma vez auditora, sempre auditora. Kama achou que a irmã e o irmão falavam línguas diferentes. O importante é que não exagerem. Knox gritou indignado: chega de sair com ele, Chloe. Volte já pro auditor. Ela mordeu o lábio e bradou: não ouse falar assim do Kama. O protagonista pensou: será impossível conviver em paz? Eles só iam comer, embora ele já tivesse se acostumado com isso. Não, pera aí, auditor. Certo, agora entendo. Ele começa a lembrar de algo. Um grupo sombrio que só aparece no meio do jogo. No gênero de esconde-mata, dizem ser fracos em batalhas abertas, mas imbatíveis em emboscadas. Seus filhos passam por treinos brutais, virando máquinas de matar. Os membros dessa família são, sem dúvida, muito fortes. Então Chloe era uma deles. Espera, normalizando o desvio, como aquela cara poderia ser normal? Ele mataria sem pensar. Dava pra ver só pelo olhar. Isso era compreensível, pois o auditor eliminava inimigos internos para manter a ordem. Agora, ele próprio estava numa posição
posição em que provavelmente seria morto em breve. Então, não fazia sentido desprezar outros por tirarem uma vida. Olhou para Chloe, seu corpo tremia, e sangue surgia nos lábios que ela mordia com força. Pensou, Chloe parece querer viver uma vida normal, mas, como a bênção do Deus da Espada, sua família não podia deixá-la fazer o que quisesse. A vida de um assassino frio e sem emoções é sempre cheia de crueldade. Ele não é herói, nem se esforça para ser. Mas, sorrindo, se perguntou, o que estou fazendo? Decidiu que, se não pudesse salvar o mundo, ao menos ajudaria uma garota. Avançando um pouco, disse que iria falar com ele. Entendeu que esse poder, mais uma maldição, não podia ser negado. Esse poder não o deixaria perder. Ele perguntou. O nome dele era Nox? Percebeu que, por mais que tentasse escapar desse poder, não funcionaria. Nox assentiu, e ele lembrou de um manhua. O destino de alguém não é o céu, e concordou com isso. Já que fugir não adiantará, ele terá que atacar. Seu nome é Kenkama. Passando por Nox, disse, siga-me. Ele não deve ficar para trás. Ele é um mestre da espada. Na sala dos professores, Won-bin sentou-se à mesa, mãos cruzadas. Pensou que algo parecia ter acontecido com aquele garoto. Seu rosto, sem emoção alguma, era preocupante. Nesse momento, uma garota entrou com uma bebida, exclamando, o que há de errado com ele? Até o cabelo dele parecia mais ralo que o normal. Ele a olhou irritado. Não mexa no meu cabelo. Ela riu e se desculpou. O professor pegou o telefone. Aqui é Won-bin, o professor responsável. A garota bebericou, pensando que não era o cabelo, mas ele ficava fofo assim. Won-bin perguntou, sim, o que foi? O que? Subespaço. Agora? Quem pediu e quem é o oponente? Foi informado que Kong Kama fez o pedido, e o oponente era o auditor Nox. O instrutor perguntou surpreso. O quê? Kama está na sala pensando que faltam 15 minutos para a luta. Achou que organizar o subespaço demoraria, mas foi rápido. Lembrou que a mídia disse para ter cuidado se fosse em frente. Kama pensou que a luta seria fora da realidade, sem ferimentos físicos, mas danos morais são bem possíveis. Disse sério que se vencer, tudo acabará. Os sons chegam até a sala de espera. Ver luta alheia é legal, mas não esperava a reação tão forte do público. Embora seja bom, não queria chamar atenção, mas no fim, de repente, Chloe não aguentou mais e chamou o protagonista com lágrimas nos olhos. Kama pensou que ela parecia achar que tudo isso era culpa dela. Ele disse com um sorriso animado que não era culpa dela. Puxou uma faca brilhante e sorriu, dizendo que pegou a arma dela emprestada. Então, tudo ficaria bem. Chloe disse tristemente que seu irmão era forte. Kama se levantou e disse que ele também era bem forte. Ela disse, temerosa, que ele era um gênio que herdou os poderes da família. Não tem igual. Aos 14 anos já era chamado de auge da técnica do cavaleiro. Kama pensou sério. Ele era o auge da técnica do cavaleiro? E quem dá esses nomes? Pensando bem, sempre foi assim, por mais que ele evitasse essas confusões. No final, ele seria arrastado para isso de qualquer jeito. O protagonista lembrou que seu ex-chefe disse que ele estava destinado a empunhar uma faca por toda a vida. Ele pensou que nem em outra vida imaginaria usar uma faca de sashimi. De repente, o alto-falante anunciou o início da formação do subespaço, pedindo que todos fossem à arena. Kama levantou-se e disse confiante a Chloe que voltaria logo. Ela concordou animada, mas ficou muito nervosa. O protagonista sorriu e disse que havia muitos gênios, mas ele venceria. Pouco depois, o protagonista entrou na arena com 2 facas nas mãos. A plateia gritava que acreditava nele, que o deixassem lutar. Não havia brigas assim há tempo. Kama sorriu, pensando que era como uma luta de gladiadores em Roma, algo que não esperava. Notou a classe alta nas arquibancadas e se perguntou se não tinham nada melhor para fazer. Eles só estavam colocando mais pressão em sua pobre cabeça. De repente, Nox surgiu com cara de louco, gritando pro protagonista. Por que ousou zombar de mim? Parecia não ver diferença entre coragem e arrogância. Como ele ousava usar arma tão ridícula numa luta real? Kama pensou que precisava tentar sobreviver. Ele disse que normalmente os profissionais não culpam a arma. Nox, furioso, disse que nesse caso cortaria primeiro sua língua insolente. Kama lembrou que tinha 2 espadas, a roda escarlate. Ele até usou um dos feitiços defensivos mais poderosos, a armadura do corvo. Ele sentiu na hora. Tinha uma arma de rank S. Parecia piada, mas ele achou que era sério. O protagonista sacou suas armas, a faca, Daiso Sashimi e a adaga rosa de Chloe. O alto-falante anunciou que o espaço estava aberto, que a bênção do herói esteja com eles. Atacaram-se. Kama usou a bênção da ausência de dor e a bênção do deus da espada. Que o poder dos deuses os acompanhe. A plateia perguntou confusa. Isso não é só uma luta? Rachel, admirada, disse. Eles são incrivelmente rápidos. Abel se espantou com a força do aluno que julgava fraco. O protagonista e Nox atacavam e defendiam sem parar. Ele pensou animado. Será que consegue esquivar disso? Nox usou a técnica do pássaro de 3 pernas, atacando veloz. Ele se perguntou se tinha derrotado o oponente de vez. De repente, ele viu Kama se esquivar habilmente do ataque. Na plateia, alguém disse que o calouro só fugia do veterano. O segundo ano era bem mais forte, não é? Outro respondeu que não subestimasse a diferença de um ano. Abel pensou, se olhar bem, tudo fica claro de uma vez. Mesmo atacado forte, o calouro bloqueava tudo, como se evitasse lutar. Nox pensou empolgado. Chloe tinha razão. Ele não era simples. Agora
agora estava claro. Esse garoto usava defesa. Não é à toa que ele escapa vivo dos ataques. É rápido demais. Com essas habilidades devia ser mais cuidadoso. Precisa de um ataque forte e amplo. Mas vendo sua arma, fica mais irritado. Kama jogou fora uma faca e se posicionou, mirando no inimigo. Nox, confuso, pensou. Jogou a faca no meio da luta? Ele se perguntou. O que ele vai fazer? Usando a postura de luta do protagonista, Nox ficou confuso. Ele era louco? Atacar assim? Um maluco sem talento vai fazer algo tão estúpido? Pegou 2 espadas e disse que o acabaria com um golpe. Nox pensou que ninguém resistiria à sua roda escarlate. O protagonista avançou com velocidade relâmpago. Kama pensou que só queria uma vida tranquila. Lembrou que lhe disseram: não precisa se destacar, seja comum. Todo dia é igual. Deve proteger seu corpo. Há algo dentro. Deve se proteger. Se não puder fugir, lutará com a bênção dos deuses, que ele corta. Num piscar, a mão de Nox voou e caiu no chão. Pensou com pavor que nem viu o ataque. Com velocidade relâmpago, o protagonista surgiu atrás dele. Pensou sério que não importava se era bênção ou maldição. Ele se despedia do seu futuro tranquilo. O alto-falante anunciou. O subespaço encerrava. A luta acabou. Kama embainhou a faca. A reação estranha do público o fez pensar. Não há volta. Olhou para a arma e pensou. Lutei com uma faca de peixe. Claro, ele supôs. Mas furar alguém com isso não é nada agradável. O consolo é que a luta foi no subespaço. No fim, ninguém se feriu. Isso é realmente algo incrível. Não é um fraco mesmo. Tudo como Chloe disse. Sentiu sua experiência em luta, mas com tal estilo, ninguém o procuraria. É óbvio, mas é forte. O vencedor é Kama, calouro do primeiro ano. Da plateia perguntas. Que aluno especial é esse do primeiro ano que venceu um veterano? O protagonista pensou que isso aumentaria sua popularidade. Ele disse que o feito está feito, pois escolheu sobreviver pela raiva. Depois, o público comentava sobre a luta de ontem. Alguém disse que sim, mas até esse forte perdeu para Kama. Abel, na mesa olhando pela janela, pensou. Esse calouro é Kama. Onde quer que vá, só falam de ontem, embora haja o que discutir. Lembrou do protagonista cortando a mão de Nox e não pôde desviar o olhar. Parecia irreal, especialmente por ele usar só 2 facas de cozinha. Orgulhosa como neta de um mestre da espada, achou que entendia de armas. Será possível ser tão forte mesmo com facas comuns? Abel lembrou como, curiosa, perguntou quem a superou. Queria saber o nome dele para derrotá-lo na próxima vez. Talvez fosse porque ele parecia fraco. Ser firme com os fortes e gentil com os fracos era o lema familiar. Lembrou do pai dizendo que também não sabia quem ficou em primeiro. De repente, Abel percebeu que era o personagem principal. Ficou furiosa ao notar que ele era mais forte que ela. O que ele pensava ao olhar para ela? O quê? Bateu na mesa e gritou. O que se passa na cabeça dele? Rachel perguntou confusa. O que aconteceu com ela? Abel se acalmou e disse sorrindo que não era nada. Rachel sorriu e perguntou se era verdade ou havia algo mais. Abel disse que não treinou por uns dias, por isso explodiu. Olhou para ela e disse que seu rosto dizia outra coisa. Abel perguntou irritado. O que há de errado com meu rosto? Rachel, calma, sorriu e pediu que contasse tudo. Ela perguntou. O que você quer comer? Esqueceu sua arma em casa? Precisa mesmo ir ao banheiro? Abel negou todas as perguntas dela. Rachel perguntou sorrindo se ela tinha um namorado. Abel corou e ficou mudo diante da pergunta. Rachel sorriu e indagou, animada. É verdade? Então ela era mesmo uma garota, como suspeitava. Abel protestou muito envergonhado que não era isso. Calma, ela perguntou sorrindo. Quem é esse rapaz bonito? Já que o escondia, devia ser alguém especial. O cara que ela gostava era o Leon. Bom, ele era realmente uma gracinha. Abel disse sério que não era ele. Rachel sorriu. É o aluno da briga de ontem? Abel corou intensamente e desviou o olhar. Rachel pensou. Bingo, que dia maravilhoso. Pegou a mão dele e disse que tinham que ir. Abel perguntou confuso. Para onde vamos? Rachel sorrindo disse. Para a aula dos tigres. Na sala, Rachel gritou. Peço que me perdoem. Ela se aproximou da mesa confiante, subiu nela e perguntou onde estava o moreno. Ela quis saber onde estava o cara de cabelo preto. Um homem chegou e disse que era indecente ficar em pé na mesa dos outros. Rachel piscou e disse que era linda, pedindo que ele a perdoasse só dessa vez. O homem corou intensamente e concordou. Rachel viu o protagonista e notou que Chloe estava sentada ao lado dele. Ela se perguntou se era a namorada dele. Não se importava. Era até melhor assim, pois seria bem mais interessante. Ela foi até o protagonista, subiu na mesa dele e perguntou se ele era Kama. Ela o viu ontem no duelo. Ele se perguntou por que ela estava ali. Rachel apontou para seu rosto e disse que, olhando bem, ele era muito bonito. Kama ficou confuso, sentindo que tudo nele gritava para se afastar. Chloe se aproximou com olhos vermelhos, pegou sua mão e perguntou seriamente. Quem é ela? O protagonista achou que o perigo que sentiu vinha da Chloe. Nesse estado, ela está completamente diferente. Pegou uma faca e olhou para Rachel com uma expressão furiosa. Kama pensou. Um massacre na sala? Isso não aconteceu no jogo. O que tá rolando? De repente, Abel chegou e pegando Rachel pela mão, perguntou
Perguntou o que ela fazia ali. Ela virou-se e perguntou sorrindo. Só viemos dar um oi, né? Rachel deu um tapinha na cabeça de Chloe e sorriu. Não se meta na conversa dos adultos. E disse, faca não é brinquedo de criança. É melhor você largar isso. Chloe, furiosa, sacou a lâmina, esfaqueou e gritou. Morra! Nesse momento, outros alunos furaram um pacote de suco de tomate na outra mesa. Um deles gritou furioso que tudo vazou. Que tipo de embalagem terrível era aquela? O outro disse que essa era a única forma dele lhe dar atenção. Nesse instante, Rachel segurou a mão de Chloe e, sorrindo, perguntou se ela era lenta demais. Parecia que não era só baixinha, mas também lerda. Abel berrou irritado para ela parar. Com calma, Rachel lançou Chloe com um leve gesto de mão. Ela deu uma cambalhota e pousou habilmente no chão. Kama ficou perplexo e achou que eram loucos. Uma canção sobre prosperidade. Depois, o clã da Força Suprema, cujo lema é, diante do poder, habilidades são inúteis. A sobrinha do Santo da Lança, estrela da turma, Rachel. Ela se aproximou e perguntou sorrindo se a garotinha era namorada dele. Kama respondeu sério que não. Ela não era sua namorada. Pensou nisso, sentiu um frio, mas ela realmente não era. Disse que Chloe era apenas uma amiga. Kama refletiu sobre o que estava acontecendo ali. Até Abel estava lá, não o notou de imediato. Perguntou sério, por que estavam procurando por ele? Rachel sorriu. Abel estava interessado nele, por isso vieram. Ela corou e gritou. Quando isso aconteceu? Rachel virou-se confusa. Não era por isso que estavam ali? Abel gritou que ela o arrastou à força. Rachel disse que achava que queria isso, por isso a seguiu tão obedientemente. Abel se acalmou e disse, constrangido, que parecia haver um mal-entendido. Ela não planejava vir. A protagonista pensou que, nesse caso, ela poderia ter simplesmente ido embora. Ele disse que se não tivessem nada urgente, então poderiam ir. Rachel pegou sua mão e disse sorrindo que ele era engraçado. Ela gostava de caras assim. Kama disse com cara de desagrado que, graças a Deus, ele não era um desses. Ela perguntou com um sorriso brincalhão. Que tal ir à minha casa após a aula e ver um filme? Chloe gritou agressivamente para ela se afastar do seu Kama agora mesmo. Rachel riu alto. Virou-se para Abel e perguntou se ela tinha ouvido aquilo. Vendo que ela estava muito zangada, Rachel disse que iria vê-lo. Kama disse com cara de desagrado que ela não deveria mais aparecer. Ela riu com um sorriso no rosto e disse que isso era rude. Afastando-se, Rachel virou-se e despediu-se dele com um sorriso. O protagonista desejou que ela sumisse o mais rápido possível. Ele enterrou o rosto na mesa e disse que só queria dormir. Nesse momento, Abel olhou em sua direção e saiu em silêncio. Depois de um tempo, eles caminharam pelo corredor. Rachel, sorrindo, achou que tudo ficou bem interessante. Seu sangue frio é normal, mas há algo sinistro em seus olhos. Ele é bem diferente dos fanfarrões que estudam aqui. Veio só curtir, mas achou algo inesperadamente interessante. Seu clã só casa com guerreiros excepcionais. Kama é atraente. O cara é digno da atenção da imperatriz inacessível. Rachel, sorrindo, virou-se para Abel e pediu desculpas. Ela disse insatisfeita que não devia desculpas a ela, mas aos rapazes da turma dele. Rachel disse que não. Não era isso que ela queria dizer. Ela não conseguirá abrir mão de Kama para ela. Após um tempo, Nox anda pelo corredor segurando o N4 nas mãos. Ele pensou, com cara de raiva, que o mataria. Em toda a sua vida, esse corpo nunca conheceu derrota. O corpo da grande família de auditores. Tudo mudará com a noite. É preciso confrontar o protagonista agora. Ele empurrou o homem que passava e gritou agressivamente para que saísse. Nox pensou que precisava reunir toda a família e certamente conseguiria arrancar a cabeça desse moleque arrogante. Ele se livraria dele e pegaria Chloe. Ela era tão forte e perigosa quanto ele, se não mais. Isso mesmo. Ele precisava resolver tudo agora. Com o poder da família e sua técnica de cavaleiro, ele daria conta. Nox abriu a porta da enfermaria e ficou paralisado, pois lá dentro estava o protagonista, não uma maçã. Depois, Chloe sentou em seu lugar na plateia e roeu as unhas de raiva. O protagonista também estava na plateia. Olhou para ela e achou que parecia ofendida, mesmo tendo sacado a faca. Ela olhou para a faca parada e pensou, então ela é normal? Nem Kama sobreviverá depois disso. Ele a chamou pelo nome, distraindo-a dos pensamentos loucos. De repente, seu rosto mudou e ela perguntou, usando o nome dele, o que havia de errado. Ele achou que ela ao menos largaria a faca. Sem jeito, ele perguntou se ela sabia como Nox estava se sentindo. Ela não esperava essa pergunta, então refletiu por um momento. Depois, disse que o irmão estava internado no hospital da academia. Ele não entendeu e perguntou de novo. Ele estava mesmo hospitalizado, mas num subespaço é impossível se machucar. Ela baixou o olhar e admitiu que não o visitou, então nem sabia disso. Ele não parecia ferido, mas ela ouviu rumores de que estava no hospital. Sorrindo, ela disse que ele ficaria bem, não precisava se preocupar. Ele pensou que, apesar do ataque, não imaginava que seu estado mental fosse tão instável. Que pena para ele. Esperava que Nox não estivesse aprontando nada lá. Ele se aproximou e perguntou sorrindo em qual quarto o irmão dela estava. Deu um tapinha na cabeça dela, seguindo a regra da fonte Neotubisaki. Ela ficou sem graça e não conseguiu falar nada. Depois de um tempo, ele chegou ao quarto e o viu. Nox gritou com ele furioso. O protagonista, segurando uma maçã, perguntou se podia comê-la. Ele berrou que já a tinha. Kama indagou se a família dele tinha muito dinheiro.
Knox ficou calado, ouvindo nervosamente. Olhou ao redor com a maçã e disse que era um quarto individual. Era realmente incrível. Seu interlocutor gritou indignado. Como você chegou aqui? O protagonista pegou a faca naquele momento. Knox pensou. Ele veio terminar o que começou? Ele pegou a faca e entrou em pânico com o outro. Ele simplesmente começou a descascar a maçã. Knox ficou chocado, achando que estava se saindo tão bem. Kama pôs um prato com maçã descascada na mesa de cabeceira. Disse que, sem apetite, ao menos comesse alguma fruta. Knox desconfiou e, sacando uma faca, pensou. Como ousa duvidar? Acabaria com ele agora mesmo. Kama saiu e avisou. Vingança destruiria toda a família deles. Knox ficou muito surpreso com isso. O protagonista fatiou a maçã bruscamente e bateu a porta. Knox caiu no chão surpreso, tentando se recuperar. Depois de um tempo, Kama caminhava pela rua. Achou que o assustara pouco, mas ele parecia realmente abalado. Só por isso sua ameaça funcionou. O auditor é o único clã de assassinos neste mundo. Ele queria destruir todos eles. Infelizmente, ele tinha que lidar com todos em 30 segundos, com uma arma. Nada realista. É possível derrotar 10 pessoas nesse tempo, mas essa é a opção mais extrema. Ele precisa tentar resolver tudo de outra forma. Olhou para a lua em silêncio. Sentiu como se estivesse frente a frente com uma tempestade de neve. Parecia que isso estava virando um hábito para ele. Disse que agora finalmente valia alguma coisa. Pensou que Knox já não era perigoso, podia esquecê-lo, mas o problema era Rachel, com quem menos queria lidar. Ele não queria ter nada a ver com ela. No jogo, ela grudou no protagonista, mas no fim, Abel a superou. Pensaria nisso depois. Agora era hora de estudar para a prova. A recompensa valia a pena. Devia levar mais a sério. Checou o celular e pensou em Murizami. Precisava de uma arma para lutar mais. Refletiu que o exame, independente da classe, era assim. 5 pessoas lutavam usando magia. A habilidade individual importava, mas era uma batalha em equipe, pois em guerra, confiança e união eram insubstituíveis. Mesmo não gostando de parcerias, com uma boa equipe, ele poderia entrar no jogo. E os monstros do exame são bem simples. O monstro D e C o incomodaram no jogo, e ver um ser meio peixe na vida real já o enjoa. Seria melhor ter uma sereia aqui, mais agradável aos olhos. Ele garantiu que seu nariz não sangraria. Andando, pensou que sereias sempre se ligaram a demônios, criaturas sobrenaturais. Comparados a demônios, monstros são como alunos do primário. Felizmente, só há monstros no exame, não demônios. Sentou-se em silêncio e após um tempo disse, já faz um mês que vim pra cá. É tão calmo aqui à noite. Ele olhou pro céu e pensou na paz. Também refletiu. 700 anos desde a paz entre demônios e humanos. Lá, como na história humana, apesar do acordo, conflitos menores persistiam. O motivo principal era Bahamon. Há meio século, o comandante da 6ª Legião cruzou a fronteira sozinho. Declararam ter revivido o primeiro comandante selado. Ele então bradou que traria de volta Lord Raikkonen, com certeza. Nesse momento, Bahamon começou a quebrar o selo e atacar o grupo. O jovem Siegfried tentou conter a pressão. A mídia então gritou seu nome. Preocupada, o protagonista pensou. A humanidade enviou seu herói mais forte. Após uma semana de luta sangrenta, venceram, mas 3 vidas se perderam. Agora, felizmente, ambos os lados querem evitar outro conflito. Lembrou-se de estar no banheiro com o celular e pensou. Embora tenham vencido, foi só o comandante da 6ª Legião. Naquele momento, achou que o mundo seguia seu curso normal. Olhando para o céu, refletiu que, de certa forma, era por isso que vivia tempos tranquilos agora. Quanto mais pensava nisso, mais questionava. Como o valor conseguiu selar Raikkonen sozinho? Olhou para o celular, intrigado, e se perguntou se ele não era humano. Passou rápido pelos anos no calendário e viu. Só faltavam 3 anos para a próxima guerra demoníaca destruir tudo. Mesmo que tentasse um plano agora para evitar o desastre, não mudaria nada. Então, melhor focar nos exames. Claro, isso o irritava muito, mas primeiro precisava escolher aliado. Olhou para os contatos no celular e pensou. Tava vivendo tão na moita assim? Não tinha nenhum amigo, cara nenhum. E, pensando bem, era um dos mais famosos da academia agora. Se usar essa carta na manga, dá pra montar um time e tanto, né? Aí pode viver sossegado pelos próximos 3 anos. Folheou os apps no celular e sorriu. Hora de ralar nos exames. Precisa viver não na surdina, mas fazendo barulho, na paz. Agora a meta mudou. Massa demais. Uma semana depois, tava numa sala de aula da academia, sentado, nervoso, calado que nem uma porta. Daí pirou. Será que era tudo uma pegadinha? Ninguém chamava ele pro time. Deu tudo contra nó. Parecia até demais. Galera deve ter achado impossível trampar com ele. Ele bateu na testa e pensou que os alunos agora podiam estar com medo dele. Mas de repente viu Chloe também sentada sozinha. Percebeu que não era o único. Parecia que, depois daquele dia, Chloe também virou uma excluída. Ele se aproximou e a chamou pelo nome, perguntando se já tinha achado uma equipe. Ela ficou feliz em vê-lo e disse que ainda não. Ele perguntou se ela estava bem. Ela tinha tantos amigos antes. Alex
alegre, ela disse que sim, especialmente com ele por perto. Ele ficou em silêncio. Aí ele falou que deviam se juntar e achar mais 3 pro time. Os olhos dela brilharam e ela concordou. Ele não tinha dúvida da força da Chloe. Se o teste era pegar monstros e ele usasse faca por 30 segundos, matariam mais de 100. Ela ficou animada e disse que estava empolgada. Ele achou que ela estava bem mais alegre agora. De repente, rugidos e gritos da plateia assustaram Kama. Rachel corria até eles gritando que veio se divertir. Surpreso, ele perguntou por que ela voltou. Ela questionou por que não podia só conversar. Nessa hora, Chloe pegou um estilete, olhos loucos, murmurava que ia acabar com ela de vez. Kama ficou nervoso e disse irritado que ela devia ir embora, que estava ocupado e sem tempo para ela. Rachel começou a chorar e gritou que ele era muito cruel com ela. Ela o chamou por um apelido carinhoso. Ele ficou confuso e pediu que não o chamasse mais assim. Ela se espreguiçou e disse, calma, que não sabia de nada, e não ouviu nada. Ela repetiu isso e se sentou à mesa de frente para ele. O protagonista não esperava essa ação dela, por isso recuou. Rachel apoiou os cotovelos na mesa e perguntou, olhando nos olhos dele, se já decidiu com que time faria o exame. Ele pensou irritado que ela não estava ouvindo nada do que dizia. Ele disse sério que a equipe ainda não tinha sido formada. Ela ficou feliz e disse com olhos brilhantes que então ele devia ir pro time dele. Rachel tocou o queixo dele. Kama tirou a mão dela com cara séria e perguntou por que ele. Tinha uma fila enorme se formando pro time deles. Ela sorriu e disse que era um chato, mas seria bem mais legal com ele. O protagonista falou sério que já estava num time com a Chloe. Rachel fez um gesto e sorriu. Ótimo, temos exatamente 2 vagas. Kama achou que sem ela, eles não só perderiam o prêmio, mas as notas também. Mesmo ela sendo chata, não valia a pena odiar alguém por isso. Ele olhou para Chloe atrás deles e disse que estavam no negócio. Rachel pegou o celular e sorriu. Nada de fazer besteira, hein? O protagonista perguntou sério quem era o chefe deles. Ela no celular perguntou. O chefe é Leon. Conhece? Kama pensou insatisfeito que devia ter pecado muito na vida passada. Afinal, ele só cortou peixes por 30 anos, mas acabou num time com heroínas de verdade. Embora já tivesse atraído atenção, ele próprio estava curtindo esse espetáculo, mas teve que parar, pois com Leon tudo muda, já que ele é o protagonista deste jogo. Ele não sabe como o sistema reagirá, mas terá que assumir a responsabilidade dessa escolha. Precisa ver se dá para mudar de time antes que Rachel o encontre nas listas. Porém, ela disse que já o adicionou oficialmente à equipe. O protagonista, muito agressivo, pensou que era a primeira vez que queria tanto fugir de uma garota. Chloe chegou perto e, com um sorriso estranho, perguntou o que houve com ele. Ela sorriu e disse que desde que a loira falou com ele, ele ficou meio sombrio. Kama disse que se sente desconfortável por estar no mesmo time que os caras da classe estrela. Chloe afirmou, admirada, que ele é certamente muito mais forte que todos eles. O protagonista agradeceu e pensou que isso era verdade. Ele já decidiu ficar com Chloe. Sozinho, seria muito irresponsável. Além disso, nem todos são de alto nível, então pode ser bom para ele. Precisa ser positivo. Ele chamou Chloe e perguntou sério a que horas deviam encontrar a equipe. Chloe disse que, segundo a loira, precisam estar no café às 6 horas. Kama disse que eles concordaram em chamar Rachel de loira. Ele sorriu e perguntou se já era hora de irem. Chloe concordou animada e foram para o café. Depois de um tempo, chegaram ao café. Chloe, à mesa, bebe um smoothie de abacate com prazer. Kama se espantou com o preço. 50.000 won por esse suco verde. Ele tomou um gole e engasgou, surpreso com o sabor. Pensou, animado, que devia disfarçar e não demonstrar. Só o expresso custava menos de 10.000 won, mas era amargo demais. Fora da academia, sem desconto estudantil, não vinha muito. De repente, o celular do protagonista vibrou. Kama viu uma mensagem de Rachel perguntando onde estavam. O protagonista respondeu, já se passaram 5 minutos. Onde vocês estavam? Rachel mandou desculpas, dizendo que foi difícil reunir o pessoal. Kama escreveu que estavam numa cafeteria, esperando por eles. De repente, entraram no café e Rachel se desculpou pelo atraso. Ela perguntou por que eles esperaram tanto tempo. O protagonista e Leon trocaram olhares. De repente, notou Speed e pensou, será que é um bandido? Leon estendeu a mão e disse, prazer em conhecê-lo. Kama apertou sua mão e se apresentou. Leon, você me impressionou na batalha. Que bom tê-lo no time. O protagonista admirou como ele falava suave e com voz bonita. E esse era o personagem principal que ele interpretava. Sentaram-se e Leon sugeriu que se apresentassem primeiro. Rachel concordou entusiasticamente com a sugestão. Leon, sorrindo, disse que como chefe, ele começaria. Ele se apresentou e mencionou ser o capitão do time. Pediu a cooperação de todos durante os exames. Kama, observando-o, achou-o muito bonito. A vida era injusta. Rachel, escondendo o sorriso, disse que todos a conheciam. Speed, sério, disse seu nome e que gostava de heróis. O protagonista pensou, o que é isso tudo? Ele falou pouco sobre si, fingindo ser descolado. Após falar de heróis, sua imagem começou a desmoronar.
desmoronar. Chloe, animada, disse seu nome. Rachel sussurrou que o protagonista pertencia a ela. Chloe se irritou, mas logo se acalmou e falou da parceria. Leon sorriu em silêncio. Rachel chamou isso de contenção, e Speed, com cara triste, disse que era uma introdução comum. Kama se apresentou e disse ser da mesma turma que Chloe. Leon pegou um laptop e disse que era hora de começarem. Um holograma surgiu na tela e ele falou sobre um arquivo dos professores. Era um mapa da ilha de Skopje, local do exame dele. No dia, chegarão por um portão especial, mas só ele é subespaço. Então, não esqueçam que podem sofrer ataques de monstros reais. Leon aproximou o holograma e pediu para olharem com atenção. Marcadores surgiram e ele disse que iriam para o Nordeste. Eles e outros 2 grupos caçariam monstros lá. O grupo que matasse mais monstros ficaria na liderança. Fechou o laptop e perguntou se tinham dúvidas. Speed perguntou se haveria sereias perigosas na ilha. Leon disse que os profs preparariam a área, sem preocupações. Chloe perguntou se lutariam contra outros no território. Leon, sério, disse que o exame era sobre trabalho em equipe. Ele achava que batalhas entre equipes eram possíveis. Ele respondeu à pergunta dela. Kama olhou para Chloe e pensou se ela estava preocupada com os outros. Leon disse que era isso por hoje. Todos iam estudar sozinhos e se ver amanhã para discutir suas posições. Rachel gritou que finalmente era o fim. Eles precisam comer algo gostoso, rápido, sozinho com Leon. Ele pensou como acabaram ficando a sós. Ficou muito estranho. Era hora de ir embora. O protagonista se levantou quando Leon o chamou de repente. Ele perguntou de onde ele era. Olhou para ele sério, achando que já tinha ouvido essa pergunta antes. Uma pergunta bem diferente da anterior. Era difícil entender algo pelos olhos dele. Falava da localização geográfica? Não, senão teria perguntado na frente de todos no começo. Então, esperou de propósito até ficarem sozinhos. Leon se desculpou sério pela súbita conversa, dizendo que sentia que eram parecidos. Kama pensou que o idioma principal neste mundo do jogo era coreano, mas isso não significa que não haja divisão entre nações aqui. Mesmo assim, dá pra perceber na hora que ele é coreano. Leon disse sério que deviam fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ele se levantou e, ao sair, despediu-se do personagem principal. De repente, Kama pôs a mão no ombro dele e perguntou de onde era. O personagem principal achou que ele perguntou isso automaticamente, mas se o deixasse ir agora, não dormiria a noite toda. Leon pegou sua mão e, sorrindo, disse que era da Alemanha. Depois dessas palavras, ele saiu. Kama perguntou confuso: o que deu nele? Mais tarde à mesa, o protagonista pensou ter vindo de outro mundo também. Não conseguia pensar em mais nada além disso. Não dá pra ter certeza se ele era o único no jogo. Leon é o protagonista, essa é sua vantagem. Ele é só coadjuvante. Olhou pro arroz e disse que, abençoado, seus sentidos ficam mais aguçados. Ele devia tentar a bênção do deus da espada. O protagonista sacou uma faca e usou sua habilidade. De repente, viu que Leon pertencia a este mundo. Kama pensou empolgado que era isso de novo. Como antes, concentrado, ele podia ver a voz. Pôs a mão no rosto e achou que devia refletir e ir ao fundo da verdade. Sua cabeça rachava, nem a bênção contra a dor adiantava. Mas o Leon de hoje era a essência do que ele já jogou. Se fosse um personagem comum, agiria diferente. O loiro no café só perguntava sobre nacionalidade mesmo, mas aquela frase dele parecia que eram parecidos. Kama pegou o celular e pesquisou na internet, mas o navegador disse que o artigo sobre Leon não existia. Ele pensou que não há informações sobre ele neste mundo. Depois da prova, dificilmente o verá de novo. Ele vai pensar se ainda precisa trabalhar com esse cara. Kama lembrou da mídia dizendo que ele sumiu. Quando fugirão junto? Pensou sério que não deve complicar. Mesmo assim, precisa manter a mente clara. Será que isso também é influência da bênção? O protagonista carregou informações sobre sua habilidade. A janela do sistema mostra informações sobre a bênção. Kama notou que as características aumentaram, mas os níveis de espírito e arma não. Graças ao treino, as características físicas melhoraram. Ele se pergunta: se pegar Murizami, as características aumentam. Kama viu que o sistema diz que a adaptação subiu de 2,5% para 6,8%. Ele se perguntou: que tipo de nível de adaptação é esse? Cresceu muito, vai se abrir logo. Será que tem a ver com o que fez antes da luta com os irmãos? Ele não se entende, é complexo demais e não tem a quem perguntar. De repente, na tela do sistema, aparece que o tempo de ativação foi ajustado para o mínimo de pedidos de bênção. Tempo de ativação: 30 a 40 segundos. Tempo de espera para reutilização: 12 horas. Kama perguntou surpreso: 40 segundos? Tá falando sério? Lembrando suas batalhas, ele pensou que valia a pena. O protagonista, sorrindo, pegou uma faca, riu e disse que seu humor tinha melhorado. Por 5 dias, Kama treinou duro para melhorar suas características físicas. No último dia, ele fez um avanço relâmpago, cortou uma gota d'água no ar. No dia seguinte, todos os participantes se reuniram na arena, o dia da prova intermediária. O protagonista chegou ao portal e notou que era diferente da arena
de batalha. De repente, ouviu uma voz, virou-se e viu seus aliados. Rachel perguntou sorrindo: "Você sempre chega na hora, mas hoje está atrasado?" Rachel é a líder principal. Leon, com um sorriso, disse para irem até eles. Leon é o líder. Suporte. Speed. Chloe gritou pro protagonista sorrindo. "Bom dia. Sub-DPS. Chloe." O protagonista se desculpou pelo atraso. Na retaguarda, Kama viu as armas dos aliados e notou a lança S de Rachel. Banshee Check. Leon ainda não tem a espada Bahamang. Trouxe armas leves? Kama viu a arma de Speed. Uma flauta? Rachel sussurrou. É um item de cura? S raro. Kama. No jogo é rara, mesmo pagando. Por que assim? Aproximou-se para examinar a arma de Speed. Inspetor. Prova semestral para os calouros. Primeiro 100. 2034. A julgar pelos rostos, todos estão prontos e conhecem as regras. Então serei breve. Se perceberem que ficou perigoso demais, deixem-nos correr. Lembrem-se, não são heróis, mas alunos. Não se arrisquem por notas. E em caso de ferimento, procurem imediatamente o curandeiro. Leon disse que a hora chegou. Precisam se preparar. Não se preocupem. Só deem o seu melhor. Kama, com expressão séria, pensou que a hora havia chegado. Olhou para Chloe preocupada e perguntou o que havia de errado. Ela disse que era estranho, mas lembrou que poderia haver sereias na área. Kama disse que os professores cuidaram disso. Não precisava se preocupar. Chloe lembrou dos rumores sobre sereias e seus danos na ilha onde nasceu. Agora estão em trégua com os demônios, e é raro vê-los fora das masmorras. Mas os rumores persistem, sem falar nas sereias que podem surgir a qualquer hora. O inspetor gritou para todos tomarem suas posições. O alto-falante anunciou que o portal do subespaço estava aberto. O protagonista afagou Chloe e disse que era hora de partir. Ela corou, tranquila por ter o protagonista perto. Confiava nele. Pouco depois, eles entraram no portal. De repente, Chloe ouviu o protagonista chamando por ela. Ela se perguntou por que ainda ouvia a voz dele. Num instante acordou. Kama perguntou se ela estava bem. Confusa, ela se perguntou por que havia desmaiado. Chloe ouviu os aliados. Não podiam contatar os professores. Nada funcionava. De repente, uma sereia coberta de linhas mágicas roxas saltou da água. Momentos antes das sereias surgirem, Ilha Scupili. Toda a equipe estava deitada na areia, tossindo. Leon, sorrindo, disse que o protagonista parecia estar bem. Kama comentou que ele geralmente não ficava enjoado. Ele riu e disse que não era nada disso. De repente, um monstro saiu dos arbustos correndo para o mar. O protagonista, perplexo, sentiu-se tolo apesar do orgulho. Quando chegassem ao local, já haveria adultos lá. Leon disse que os monstros no ponto não eram tão pequenos. A distribuição de pontos não afetava o tamanho individual. Deixaram-nos ir onde Chloe estava explorando. Após um tempo, aproximaram-se do local. Chloe saltou da árvore e pousou junto ao protagonista. Ele perguntou se ela os alcançou pulando nas árvores. Ela confirmou, dizendo ser assim que se moviam furtivamente. Leon perguntou sorrindo qual era a situação. Chloe disse haver uma caverna a 500 metros dali. Logo depois, aproximaram-se da entrada da caverna. Dentro, viam-se muitos olhos de peixes pequenos perto do fogo. Rachel perguntou insatisfeita se havia uns 50 ou 60 deles. Kama pensou sério. Se os pegassem, ficariam em primeiro no exame. Mas a segurança da equipe também era crucial. Afinal, se alguém se ferisse na caverna, seria difícil contatar os professores. Arriscar ou buscar outro lugar. O que o comandante decidirá? Lembrou que Leon disse. Ao chegar na ilha, Chloe exploraria a área. Speed ficaria responsável pela defesa e buffs da equipe. Kama disse que não acreditava estar recebendo tal tarefa. Speed reclamou. É dever de um herói ajudar os outros. Leon disse que Kama ficaria encarregado da retaguarda. Ele lideraria na frente. Não havia tempo a perder. Se houvesse luta, ele certamente se juntaria à batalha. Rachel perguntou o que ela deveria fazer. Leon disse com um sorriso no rosto. Neste momento, Kama pensava que tinha tomado uma decisão. Leon chamou Rachel, e ela lançou sua arma na caverna num piscar de olhos. De repente, ouviu-se uma explosão, e ela, atordoando os peixes, saltou para o centro da luta. Ela agarrou sua arma e decepou as cabeças de vários monstros. Kama lembrou Leon dizendo que o papel de Rachel era destruir tudo. Após matar os monstros, ergueu-se orgulhosa, empunhando uma lança. Depois de um tempo, Speed começou a usar sua arma. Rachel seguia destruindo todos os inimigos, mantendo a contagem. Ela gritou agradecendo Speed por protegê-la. Continuou destruindo todos os monstros e contando-os. O protagonista, vendo o que acontecia, ficou maravilhado. Chloe viu nervosa a reação de Kama e, sacando a espada, usou a bênção do gato. Num instante, atacou e destruiu 8 oponentes. De repente, 2 monstros a atacaram, mas ela os abateu num piscar de olhos. Depois, Chloe e Rachel correram uma para outra, derrubando monstros no caminho. Kama ficou intrigado porque não paravam. Ao se aproximarem, um monstro enorme surgiu de repente. Rachel e Chloe golpearam e derrubaram o monstro num piscar de olhos. Sorrindo, ela disse que ficou mais rápido. Chloe, insatisfeita, reclamou que o monstro era dela. Rachel riu e disse que a fazia rir. Kama suspirou aliviado, achando que brigariam. Leon sorriu e perguntou se ele estava preocupado com elas. O protagonista admitiu que um pouco. Depois, Rachel gritou que derrotaram 60 monstros. Leon lembrou que eram um time e deviam confiar uns nos outros. Virou para o protagonista e perguntou o que fariam agora. Kama concordou, pensando em liderança e responsabilidade pela equipe. Sem espaço para rivalidade, entendeu o que isso significava
neste mundo. Ele só perguntava sobre nacionalidade ou queria algo mais. De repente, Leon foi atacado pelas costas e atingido. A equipe se virou e viu uma sereia na direção do ataque. Rachel, com cara agressiva, perguntou: "De onde veio essa sereia?" Speed, assustado, indagou: "Não disseram que estava tudo bem? É sonho?" Kama, chocado, pensou que tudo parecia bom demais para ser verdade. Nessa situação, é preciso escolher: correr ou lutar. Se fugir com Leon ferido, não há garantia de sucesso. Rachel gritou para Speed chamar os professores. "Tem uma sereia", ele gritou nervoso que não consegue. Kama sorriu tenso, pensando que as pessoas entram em pânico. Parece que só ele manteve a calma. O protagonista gritou para Rachel manter os monstros longe, custe o que custar. Ela gritou nervosa, entendendo a ordem. Kama mandou Speed ajudar Leon a se recuperar. Chamou Chloe para sair e contatar a professora. Com Leon ferido, é impossível todos escaparem juntos. Que ela se apresse enquanto não há luta. Chloe disse empolgada que entendeu a ordem. Pouco depois, ela fugiu para outro lugar. Rachel perguntou ao protagonista o que fazer, se ele tem um plano. Kama se afastou, dizendo que deixa os monstros marinhos com eles. Ela perguntou confusa o que ele estava pensando. Sério, ele disse que odiava peixes pequenos. Prefere os grandes. Kama, confiante, sacou a faca e encarou a sereia.